E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, eu espero que sim. Nesse vídeo de hoje eu estou trazendo o recap do anime Apocalypse Bringer. Já estou falando o nome aqui logo no início porque ele é um anime da temporada. E como vocês deram uma grande moral deixando o like no primeiro vídeo, eu resolvi trazer a continuação semanalmente aqui pra vocês. Até porque é muito mais fácil gravar uma continuação de 10 minutos do que ter que gravar um vídeo inteiro de 1h40. Os vídeos curtos não destroem tanto a minha voz. Então, se você já assistiu a primeira parte inteira desse vídeo, basta seguir com a parte 2. A continuação, ou a parte 3, depende de qual vídeo você assistiu. E o herói ou o vilão dessa história se chama Ira Takuto. Ele é um paciente solitário em estado terminal, sem amigos, cuja família só se importa com o pagamento do seguro de vida dele. Por isso, ninguém nunca vai visitá-lo no quarto do hospital. Seu único conforto é o mundo do Eternal Nations, um RPG de construção de civilizações que ele joga o tempo todo, já que não tem nada melhor para fazer. Um dia, o Takuto perde a consciência por conta de sua doença, e quando abre os olhos novamente, ele se encontra sentado em um trono de pedra no meio de uma floresta. Enquanto se pergunta o que está acontecendo, ele vê uma mulher surgir dentre as árvores, chamando-o de meu rei. Essa mulher é a Atu, a personagem favorita do Takuto no mundo de Eternal Nations. Apesar de estar empolgado por poder vê-la na vida real, ele não sabe exatamente como reagir. Felizmente, a própria Atu tem consciência de que ela faz parte de um jogo, e ela sabe exatamente quem o Takuto é, sendo ele o lendário jogador que ficou no topo do ranking ano após ano. Ela se lembra de cada jogada que fez ao lado do Takuto e o conhece melhor do que qualquer outra pessoa, e ambos ficam felizes por finalmente se encontrarem pessoalmente. O Takuto pergunta a Atou se foi ela quem o invocou ali, mas na verdade a Atou também não faz ideia do que está acontecendo. Ela simplesmente apareceu no meio daquela floresta de repente, mas tem certeza de que aquele lugar não é o pós-vida. Se tivesse que adivinhar, ela diria que esse mundo é parecido com o do Eternal Nations, mas ainda não há como ter certeza. De qualquer forma, a Atou acha que essa é uma ótima oportunidade e pergunta ao Takuto se ele gostaria de recomeçar ao lado dela, reconstruindo um novo reino, assim como nos bons e velhos tempos. O Takuto gosta da ideia e aceita trabalhar junto com ela, embora agora seja um pouco constrangedor estarem pessoalmente lado a lado um do outro. A primeira tarefa deles é descobrir onde eles estão. O Takuto usa sua magia para invocar um explorador, mas ao vê-lo de perto ele sente repulsa pela aparência feia da criatura, mas não há nada que ele possa fazer sobre isso. Afinal de contas, a sua civilização, chamada de Minogra, é conhecida por governar sobre as trevas e o mal. A sua estratégia inicial é evitar atrair muita atenção para não entrar em conflitos antes de estarem fortes o suficiente para se defender. E é aí que o inseto explorador entra em cena. O Takuto ordena que ele vasculhe a área e o informe sobre qualquer coisa importante. No início, o inseto fica apenas parado olhando para ele, mas a Atou o lembra com firmeza de que o Takuto é o seu comandante. O inseto então parte correndo para cumprir sua missão. O Takuto fica aliviado ao perceber que ainda consegue controlar suas tropas nesse mundo, do mesmo jeito que ele fazia no jogo. Ele também consegue ver em parte o que o inseto vê, e isso deve ajudá-lo a descobrir aonde eles estão. Pensando nos próximos passos, o Takuto reflete sobre os seus 200 pontos de mana inicial, mas ele já gastou 100 pontos para invocar o explorador, e agora o resto é somente 100 pontos. Ele planeja construir um assentamento que sirva como base de operações, o que custará 20 pontos de mana. Depois disso, não sobrará muita mana para trabalhar. Ele até queria criar um guerreiro para protegê-lo caso fossem atacados, mas isso ainda não é viável. A Atou garante ao Takuto que ele não precisa se preocupar, pois ela lutará por ele. No entanto, isso não soa muito tranquilizador, já que no momento ela possui apenas a força de uma pessoa comum, e como parte da unidade heróica, a Atou se tornará mais poderosa com o tempo, mas por enquanto há pouco o que ela possa fazer. O inseto continua se deslocando rapidamente pela floresta, e graças ao seu reconhecimento, o Takuto começa a entender melhor o terreno. Ele se surpreende ao notar que, embora toda a área seja uma floresta, ele não viu nenhum animal ou monstro. A Atou supõe que todos os animais estejam escondidos, já que a floresta oferece muitos lugares para se camuflar. Mas a principal preocupação do Takuto é que se ele não encontrar alguns animais em breve, provavelmente eles terão que gastar o pouco de mana que eles têm para conseguir comida. A Atu pede desculpas ao Takuto, pois se sente mal por não estar sendo de grande ajuda, mas ele diz para ela não se preocupar, já que simplesmente tê-la ao seu lado é um grande incentivo moral. Ouvir isso deixa a Atu muito feliz, e ela diz ao Takuto que é muito grata por suas palavras gentis. Porém, o Takuto ainda está tendo dificuldades em se acostumar com o quão expressiva ela é, agora que ela é uma pessoa real. Nesse momento, o explorador encontra algo interessante. Ele chama a atenção do Takuto. Ele mostra um assentamento de elfos negros no meio da floresta. Eles não estão muito longe da localização
civilização atual do Takuto, e parece que há muitos elfos reunidos ali. A Atu fica aliviada ao perceber que são apenas elfos negros, já que eles tendem a se inclinar para o mal neutro, o que significa que eles não serão necessariamente hostis ao reino de Minogra. No entanto, o Takuto ainda acha que isso é um grande problema, pois existe a possibilidade de não ter outra civilização perto da sua. Seu plano era evitar a guerra ficando escondido o máximo de tempo possível, mas isso não será viável com os elfos negros tão próximos. A Atu sugere que os dois abandonem esse lugar e sigam para um novo local, e o Takuto concorda, já que eles ainda não construíram nada. Mas antes disso, ele quer observar um pouco mais os elfos e explorar essa área para ver se há algo útil por perto. De repente, a Atu sente a presença de alguém próximo, e então ela e o Takuto se viram e avistam um grupo de elfos negros emergindo da floresta. Os elfos parecem então surpresos quanto eles, pois não tinham ideia de que havia outras pessoas nessa floresta. Na verdade, os elfos negros só vieram para cá porque foram expulsos de sua terra natal. Sem ter para onde ir, eles foram obrigados a entrar nessa floresta amaldiçoada. A viagem cobrou um preço alto nas crianças elfas, e nesse ritmo, elas não vão resistir por muito tempo. Um pequeno grupo foi enviado para procurar uma fonte de alimento, e o líder do grupo tem certeza de que deve haver algo comestível por aqui, já que há tanta vegetação. Mas a Emi está muito nervosa. Ela ouviu rumores sobre uma floresta perigosa na fronteira, onde um mal antigo foi selado, e ela teme que eles possam ser atacados. Mas o seu líder garante que esses boatos não passam de superstição, pois se realmente houvesse um mal antigo espreitando nessa floresta, as árvores daqui não cresceriam tão bem, embora ele não possa negar que a floresta esteja realmente o deixando inquieto por algum motivo. E é assim que o elfo chamado Guia põe seus olhos no Takuto. O seu coração se afunda em desespero, pois o que ele vê diante de si é uma manifestação do puro mal. Ele quer fugir, mas teme que qualquer ação precipitada possa colocar a si mesmo e o seu povo em perigo. Então se aproxima lentamente do trono do Takuto e se ajoelha diante dele em sinal de respeito. Ele se apresenta como o guerreiro-chefe do clã élfico e pede desculpas por entrar na floresta sem permissão do Takuto. Atu não faz ideia de que porque os elfos estão agindo com tanto respeito, mas decide seguir o fluxo e exige saber por que os elfos invadiram as terras do Takuto. O guia começa a explicar que o seu povo vivia nas planícies centrais e eles eram uma tribo pacífica. No entanto, a Atu não está interessada em ouvir toda a história, então ela manda o guia ir direto ao ponto. Ele pede desculpas e rapidamente explica que o seu clã foi perseguido e expulso de suas terras, sendo forçados a fugir para essa floresta. Ele não entende porque o seu povo teve que sofrer um tratamento tão cruel, sendo que eles nunca fizeram nada de errado. Todos sempre buscaram a paz, mas foram atacados e mortos devido ao preconceito contra sua raça. O Takuto lança um olhar sobre o guia e percebe que aquele elfo está muito magro. O elfo explica que ele e seu povo mal conseguiram escapar enquanto a sua vila era destruída. Eles não tiveram tempo para reunir suprimentos, e como estão fugindo sem parar há dias, eles não tiveram oportunidade de procurar por comida. Na verdade, esse é o motivo pelo qual o guia e sua equipe saíram sozinhos, e já faz 5 dias que nenhum deles come nada, e eles ainda não tiveram sorte de encontrar plantas ou animais comestíveis. O Takuto sente pena deles e decide ajudá-los um pouco. Ele usa uma parte de sua mana para criar algumas maçãs, e o guia fica surpreso ao ver as maçãs rolando pelo chão, pois nunca tinha visto nada parecido. Ele hesita em prová-las, tendo medo de ser desrespeitoso diante de um ser como o Takuto, mas os outros estão famintos e não se importam. Todos mordem as maçãs, e essa acaba sendo a melhor coisa que eles provaram em muito tempo de vida. O Takuto ainda cria algumas peras para que o grupo tenha o suficiente para comer, mas o guia continua em choque com a bondade dele e não sabe como reagir. A Atu grita com ele, dizendo que é rude não aceitar a bondade que o Takuto lhe ofereceu de forma tão generosa. Ele então pressiona sua cabeça contra o chão e diz que aprecia profundamente a generosidade do Takuto. No entanto, existem crianças no acampamento que estão muito mais fracas pela falta de comida e morrerão em breve se não receberem algo para comer. Então, o guia pede permissão para levar essa comida de volta ao seu clã e alimentar essas crianças. O Takuto sente pena das crianças que estão sofrendo e decide ir além, criando uma grande quantidade de diferentes alimentos para o guia levar consigo, embora a Atu não aprove, já que fazer algo assim o custará muita mana. Os elfos ficam completamente incrédulos ao ver tanta comida e ficam ainda mais chocados quando o Takuto diz que eles podem ficar com tudo. Durante anos, os elfos foram oprimidos e forçados a viver nas sombras, então ninguém jamais estendeu a mão dessa forma antes. Eles expressam a sua mais profunda gratidão ao Takuto e carregam a comida de volta para o acampamento. No acampamento, todos os elfos já estão à beira de desistir, mas alguns ainda mantêm a esperança de que o guia e os outros voltem com algum alimento. Nesse momento, todos na aldeia sentem um cheiro delicioso no ar, então se viram para olhar. Para sua alegria, eles veem o guia e os outros carregando sacos de comida nas costas. Todos
todos ficam aliviados por não precisarem mais passar fome e começam a elogiar o guia por encontrar tanta comida. Mas quando perguntam onde ele conseguiu, ele apenas diz que teve sorte, omitindo os detalhes do seu encontro com o Takuto. Mais tarde, naquela noite, o guia está olhando para o fogo, imerso em pensamentos, quando de repente é abordado pelo líder do clã, chamado Moltar. Ele diz ao chefe guerreiro que ele fez um ótimo trabalho naquele dia e que as frutas que ele achou são incríveis, mas ele percebe que o guia não parece muito feliz com isso. Então, ele pergunta o que há de errado. Após um breve silêncio, o guia explica que encontrou uma entidade lendária nas profundezas da floresta e não sabe como se sentir a respeito. O Moltar pergunta de que lenda ele está falando, e a Emil menciona algo sobre um ser poderoso que foi selado na floresta amaldiçoada. O Moltar já tinha ouvido falar dessa lenda antes e fica chocado ao saber que o guia realmente encontrou o Rei da Ruína. Ele explica que, segundo a lenda, quando o mundo se torna próspero demais, o Rei da Ruína desce à Terra para destruir tudo, forçando todas as civilizações a recomeçar do zero. Para ser sincero, o Moltar não pode garantir que a lenda seja verdadeira, mas está inclinado a acreditar nela. Ele pergunta ao guia que o ser que ele encontrou se apresentou como Rei da Ruína, mas o guia não se lembra dele ter dito nada assim. No entanto, pela aparência assustadora que ele tinha, um título de Rei da Ruína certamente combinaria com ele. O Moltar então pergunta ao guia se ele conversou diretamente com o Rei da Ruína, mas o guia responde que não foi exatamente uma conversa. O Rei da Ruína não falou muito durante o encontro, mas havia uma mulher ao seu lado que falava em seu nome, e pela forma como ele descreveu a situação, o Moltar tem certeza absoluta de que essa entidade é um sinal de má notícia. Ele então pergunta ao guia se para receber aquela comida, ele precisou fazer algo como vender sua alma em troca. O guia explica que o Rei da Ruína não pediu absolutamente nada em retorno. Ainda assim, o Moltar acha isso absurdo, pois que tipo de ser maligno entrega algo de graça? O guia também não sabe ao certo por que ele fez aquilo, mas se tivesse que adivinhar, diria que foi por misericórdia. Ele acredita que o Rei da Ruína deve ter ficado com pena da situação do clã deles e acabou oferecendo sua ajuda para salvá-los. O Moltar fica chocado ao ouvir o guia se referir ao Rei da Ruína como sua graça, já que esse é um título reservado apenas para demonstrar um alto nível de respeito, mas o guia não vê problema algum nisso, pois ele acredita que o Takuto realmente é alguém digno de respeito. O Moltar não consegue acreditar que o guia esteja defendendo o Rei da Ruína e chega a perguntar se ele não teria sido hipnotizado ou algo do tipo, mas o guia rebate, dizendo que o único motivo pelo qual eles podem se dar ao luxo de gastar energia discutindo é justamente por conta da comida que receberam desse deus chamado de maligno, e naquele momento não é como se ele pudesse simplesmente recusar a oferta, pois todos estão à beira da fome. Então, o que exatamente o Moltar queria que ele dissesse? O Moltar percebe que não tem direito de julgar a decisão do guia em confiar no Rei da Ruína, pois diante das circunstâncias, realmente essa foi a melhor opção disponível. No entanto, como um ancião da tribo, ele considera o seu dever garantir a segurança de todos. Por isso, ele declara que de agora em diante, será ele o responsável por conduzir as negociações com o Rei da Ruína, pois com mais de 200 anos de vida, ele acredita que será capaz de chegar a um entendimento com tal ser. Enquanto isso, de volta ao acampamento do Takuto, ele está sendo repreendido pela Atu por ter desperdiçado mana de forma descuidada com atos de caridade. Ela pergunta por que ele faria algo assim, mas o Takuto diz que sentiu pena dos elfos e não queria deixar que as crianças passassem fome. A Atu diz que o entende, mas lembra o Takuto que eles mal começaram a se estabelecer no reino e que eles não podem sair desperdiçando recursos daquele jeito. Ela tem total razão e o Takuto pede desculpas por não ter consultado ela antes de usar sua mana. Ele promete a recompensar, mas deixando isso de lado, há algo que o incomoda há um bom tempo. Ele não conseguiu conversar adequadamente com os elfos quando eles apareceram, pois ele estava extremamente nervoso. A Atu fica surpresa ao ouvir isso, pois ela acreditava que o Takuto estava interpretando de propósito um papel de soberano, mas na verdade ele é apenas socialmente desajeitado. Nesse momento, o inseto explorador retorna e informa ao Takuto que os elfos estão se aproximando novamente da área. O Takuto e a Atu ficam surpresos com a volta deles. O Takuto se lembra que ele havia dado comida demais para eles, mais do que eles conseguiam carregar da última vez. Então ele supõe que eles estejam retornando para buscar o restante. Ter culturas diferentes vivendo próximas inevitavelmente causará algum tipo de conflito em algum momento. E é exatamente por isso que o Takuto realmente gostaria que os elfos apenas pegassem a comida e fossem embora de uma vez. Ele poderia simplesmente mandar que eles saíssem da floresta, mas isso exigiria manter uma conversa com alguém que não fosse a Atu, e isso já está muito além das habilidades sociais do Takuto. A Atu percebe que o Takuto está incomodado com a situação e tem uma ideia. Ela sugere que ela própria assuma todas as negociações em seu lugar. Dessa forma, o Takuto passaria a impressão de um rei misterioso e digno, ao invés de um adolescente socialmente desajeitado.
Ele gosta da ideia, mas pergunta se realmente está tudo bem em deixá-la fazer todo o trabalho de falar por ele. A Atu responde prontamente que está sempre feliz em poder ajudar e que não tem problema algum em ser a voz do Takuto. Pouco tempo depois, o Moltar e o guia chegam e se ajoelham diante do Takuto. Primeiro, o Moltar se apresenta como chefe da tribo dos elfos e expressa sua mais profunda gratidão ao Takuto por ter fornecido comida que o seu povo tanto precisava. Ele então pede para saber o nome do seu benfeitor para poder agradecê-lo adequadamente. Após uma breve pausa para confirmar com o Takuto, Atou anuncia que eles estão na presença do Rei da Ruína, chamado de Ira Takuto. O guia fica boquiaberto ao perceber que o Takuto é de fato o lendário Rei da Ruína, mas sabe que não pode ser rude. Então, o Moltar mais uma vez agradece ao Takuto por sua generosidade para com eles. O Takuto se sente aliviado ao ver que as negociações têm corrido bem até ali, e como não há qualquer conflito com os elfos, ele apenas diz para que eles peguem a comida e partam logo dali. Tanto o guia quanto o Moltar ficam chocados ao ouvir isso, pois estavam plenamente preparados para pagar um preço alto em troca da ajuda recebida do Rei da Ruína. Eles perguntam a Atu se realmente está tudo bem saírem sem oferecer nada em troca, mas ela os lembra de que na verdade eles não têm nada de valor para oferecer. O Moltar, porém, não gosta da ideia de deixar uma dívida sem ser paga, especialmente com alguém tão grandioso quanto o Rei da Ruína, pois ele teme que isso possa no futuro custar até mesmo as almas deles, mas ele não ousa dizer isso em voz alta. O Takuto percebe que de repente o clima ficou tenso, então ele chama a Atu para conversar em particular. A Atu está realmente irritada com a teimosia do Moltar e está convencida de que se eles deixarem os elfos por conta própria, eles acabarão causando problemas para eles no futuro. Então a Atu sugere de maneira direta e fria que eles simplesmente matem todos os elfos e sigam em frente. No entanto, o Takuto estava na verdade esperando construir uma relação mutuamente benéfica com eles. Ele percebeu que o Moltar estava desconfortável em simplesmente receber ajuda de graça, especialmente de alguém conhecido como Rei da Ruína, e por isso sugeriu que eles pedissem uma compensação razoável para acalmar o nervosismo do líder élfico. A Atu achou boa a ideia e transmitiu a decisão do Takuto aos elfos. O Moltar pareceu aliviado, mas a Atu ainda estava pensando no que exatamente pedir como compensação. Ela então se virou para o Takuto em busca de orientação, e ele disse para que ela pedisse informações sobre o mundo exterior. Seguindo a instrução, a Atu disse ao Moltar que, como pagamento, ele deveria fornecer ao Takuto tudo o que ele soubesse sobre as terras fora daquela floresta. O Moltar respondeu que ficaria mais do que feliz em cumprir essa solicitação. No entanto, a Atu acrescentou que assim que ele terminasse de fornecer as informações, ele e o seu povo deveriam deixar a floresta imediatamente. Essa exigência fez com que o Moltar hesitasse, pois isso significaria que os elfos seriam novamente forçados a vagar pelo mundo sem o lar. Ele pediu ao Takuto permissão para que eles pudessem permanecer na floresta, mas a Atu negou rapidamente essa proposta, dizendo que se ele valoriza sua vida, então era melhor não revelar a presença do Takuto para ninguém. O guia estava prestes a protestar, explicando que o clã dos elfos não sobreviveria se eles fossem expulsos dali, mas o Moltar o interrompeu, percebendo que eles não podiam correr o risco de irritar o Rei da Ruína. Assim, os dois se levantaram e começaram a se afastar, e enquanto observava os elfos se retirarem, o Takuto se perguntou consigo mesmo se aquilo estava realmente certo, já que ele não queria forçar os elfos a sofrerem mais. Foi então que ele teve uma ideia brilhante. Ele chamou os dois de volta e perguntou se eles não gostariam de se tornar seus cidadãos. A proposta foi tão inesperada que os dois ficaram sem reação, incapazes de formular uma resposta imediata. Até mesmo a Atu ficou incrédula com o que o Takuto havia acabado de dizer. Ela então pediu mais uma conversa em particular e perguntou por que ele teria feito uma proposta dessas. O Takuto explicou que estava pensando em recrutar os elfos usando o sistema de refugiados. Ao ouvir isso, a Atu reconheceu que, analisando bem, essa não era uma má opção. Os elfos não são originalmente bons nem maus, portanto, eles não teriam grandes conflitos com o reino de alinhamento maligno do Takuto. Além disso, no jogo, os cidadãos principais de Minogra eram homúnculos, e convenhamos, o Takuto não quer passar o resto da sua vida olhando para essas criaturas. O Takuto pergunta a Atu se ela realmente gostaria de viver em um reino onde só existem criaturas como aquelas, referindo-se aos homúnculos e os outros seres pouco agradáveis. Isso convence a Atu e ela apoia a ideia. Então ela chama os dois elfos e diz que se eles aceitarem se tornar cidadãos de Minogra, eles vão estar sob a proteção do Rei da Ruína. O Moltar pergunta o que isso significa para eles, e sem rodeios, a Atu responde que a partir do momento em que os elfos se unirem a Minogra, eles serão oficialmente considerados malignos. Ela deixa claro que a decisão de ingressar ou não é inteiramente deles, mas garante que caso aceitem, pelo menos eles poderão viver uma vida mais interessante. Algum tempo depois, o Takuto e a Atu caminham até o acampamento dos elfos, pois eles finalmente tomaram
tomaram uma decisão. A Atu está um pouco irritada com o tempo que demoraram para chegar a um acordo, enquanto Takuto, por outro lado, já esperava que levasse um tempo, especialmente depois da Atu ter dito a eles que eles se tornariam maus. Quando chegaram ao acampamento, o Moltar anuncia para todos que o novo rei deles chegou. Imediatamente todos se ajoelham e abrem caminho para que o Takuto avance em direção ao trono improvisado que fizeram para ele. Alguns dos elfos ficam aterrorizados ao vê-lo pela primeira vez, enquanto outros parecem animados. No entanto, aqueles que se aproximam demais acabam desmaiando devido à imensa energia sombria que emana dele. O guia avisa todos para não olharem diretamente para o Takuto, pois isso poderia ser interpretado como falta de respeito, mas o Takuto não se incomoda com isso. Assim que se senta no trono e todos os elfos estão reunidos, ele declara oficialmente que todos os presentes se tornarão cidadãos de Minogra a partir daquele dia. E é basicamente isso. Agora todos os elfos são oficialmente súditos do Takuto. No entanto, o guia esperava algo mais elaborado, já que a Atu havia dito que eles se tornariam maus. Mas nesse instante, uma imensa onda de ódio começa a fluir para dentro do corpo do guia, enquanto ele se lembra de todas as injustiças que ele e seu povo sofreram. O mesmo acontece com todos os outros membros do clã dos elfos. Todos se lembram das perseguições que eles enfrentaram, e eles se sentem aliviados e até animados por terem alguém como Takuto cuidando deles. Alguns dias se passam no recém-formado reino de Minogra, mas as coisas não estão indo nada bem para o Takuto. Ele estava examinando o mapa que o Moltar lhe entregou e ficou extremamente frustrado. Aquele era, de longe, o pior cenário que ele havia recebido para um ponto inicial. A Atu pergunta o que há de errado, e ele aponta para o mapa, explicando que ao norte daquela floresta existe o sagrado reino de Kolya, que venera o deus Arlos, e também o reino élfico de Ena, que cultua a natureza. Ambos são fortemente aliados ao bem, e se qualquer um deles descobrir a existência da nação maligna de Minogra, tanto o Takuto quanto a Atou estarão perdidos. Não existe absolutamente nenhuma chance de que eles consigam derrotar nações tão poderosas como aquelas, e para piorar ainda mais, aquela floresta amaldiçoada não possuía um único recurso aproveitável. A dificuldade da situação deles é simplesmente injusta. Por outro lado, existe um ponto positivo. Agora eles podem contar com os elfos, o que significa que poderiam compensar algumas fraquezas atuais do reino. E falando neles, a Atu percebeu que um grupo deles se aproximava, e ela fica satisfeita com a possibilidade deles estarem trazendo informações valiosas. Pouco tempo depois, o Moltar e o guia chegaram, desta vez acompanhados da Emil. O guia explicou que a Emil é muito inteligente e possui um vasto conhecimento sobre tradições, lendas e assuntos internacionais. Por isso, tinha certeza de que ela poderia ser de grande ajuda para todos os planos do Takuto. O Takuto ficou satisfeito com o reforço, mas percebeu que todos ainda estavam bastante nervosos perto dele. Então ele pediu a Atu que dissesse para todos que eles não precisam agir tão formais. Seguindo em frente, a Atu informou que o Takuto havia tomado algumas decisões importantes sobre a administração de Minogra. A partir daquele dia, o Moltar e o guia seriam nomeados para cargos-chave no reino. O Moltar ficaria responsável pela gestão dos assuntos administrativos, e pelo que a Atu ouviu, ele deve ser capaz de usar magia, e esse é o motivo pelo qual ela espera bastante dele. Já o guia será nomeado como capitão de guerra de todo o exército de Minogra, com autoridade plena sobre todas as tropas. O guia se sentiu muito honrado e prometeu massacrar qualquer um que ousasse ficar no caminho do Takuto sem hesitar. O Takuto, no entanto, ficou um pouco desconfortável com o olhar sério do guia ao dizer aquilo, e pediu a Atu que avisasse a todos que ele preferia manter a paz, pois os conflitos só devem ser iniciados se eles forem absolutamente necessários. O guia ficou incrédulo com o fato do Rei da Ruína ser na prática um pacifista, mas não insistiu no assunto. A Atu então disse a todos para descansarem por enquanto, pois em breve começariam a construir casas na floresta. O Moltar agradeceu pela consideração e tentou se destacar, dizendo que o conhecimento que possuía o tornaria muito mais útil do que um brutamontes, e quando ele disse brutamontes, ele estava se referindo ao guia. Porém, o guia retrucou, afirmando que um velho como Moltar não ajudaria muito na construção de qualquer forma. A Atu não estava particularmente interessada na discussão entre eles, mas percebeu que ambos estavam ansiosos para começar. Então, perguntou ao Takuto se poderia ordenar o início imediato da construção. O Takuto não viu problema e autorizou, mas deixou claro que queria que o material fosse coletado sem destruir a floresta. A Atu achou a ideia excelente e perguntou ao Moltar se isso seria possível. Ele respondeu que sim, especialmente se a maioria das casas fosse feita aproveitando as árvores ocas gigantes. O Takuto gostou da solução e disse para começarem o quanto antes, lembrando-os de reflorestar à medida que fossem avançando. Os três se prepararam para começar, mas ficaram confusos, pois não sabiam ao certo o que o Takuto queria dizer com reflorestar. Isso surpreendeu o Takuto
Takuto, já que pelo que sabia, as pessoas daquele mundo já deveriam ter desbloqueado a tecnologia de arquitetura fortificada. A Atu então perguntou se pelo menos eles conhecem a magia de nível militar, ou os 6 grandes elementos, mas o Moltar disse que só havia ouvido falar de 4 grandes elementos, e quanto à magia militar, a Emil duvidava que qualquer pessoa de outras nações tivesse conhecimento a respeito disso. Assim, o Takuto e a Atu perceberam que o povo deste mundo é surpreendentemente pouco desenvolvido. A tecnologia mágica dos elfos está muito abaixo do que o Takuto esperava. No entanto, se o restante do mundo for semelhante em termos de desenvolvimento, o Takuto acredita que poderá alcançá-los em breve, mas isso será algo para um futuro distante. Por ora, a Atu decide explicar o que significa reflorestamento. Basicamente, trata-se de replantar árvores à medida que se corta outras, de modo que a floresta é mantida de forma saudável. Normalmente, as árvores levariam décadas para crescer de forma natural, mas nesse caso, o termo reflorestamento se refere a uma técnica especial que utiliza elementos mágicos para acelerar o crescimento. Ela afirma que essa é uma técnica criada pessoalmente pelo Takuto, o que é uma grande mentira, já que ele não inventou nada. Porém, seria extremamente constrangedor dizer a verdade naquele momento. A Emil fica empolgada com a ideia do Takuto possuir um conhecimento tão impressionante. Ela pergunta se ele também foi o responsável por criar as maçãs e uva que lhes deu. Inclusive, ela comenta que plantou algumas sementes da uva e que elas já começaram a germinar. Logo, ela mal pode esperar para ver como elas vão ficar quando crescer. No mesmo instante, o Takuto e a Atu ficam em silêncio ao ouvirem que a Emil plantou uma semente de uva, pois isso sequer havia passado pela mente deles. Frutas como uvas e maçãs simplesmente não existem nesse mundo, ou pelo menos não existiam até agora. O Takuto conseguiu criá-las usando sua habilidade de produção de emergência, e se sua hipótese estiver correta, essa habilidade não se limita apenas à criação de alimentos. Para testar, ele invoca uma moeda e, como esperava, o experimento funciona perfeitamente. Assim, com essa nova descoberta, enquanto tiver mana suficiente, o Takuto pode criar praticamente qualquer coisa, desde pólvora até metais básicos e até mesmo petróleo. Com isso, conquistar o mundo talvez não seja tão difícil quanto ele havia imaginado. Enquanto isso, o Império Sagrado detectou sinais de uma presença sombria na floresta. Por isso, a Santa Solina, acompanhada de um bispo e alguns cavaleiros, é enviada para investigar. Os cavaleiros já ouviram histórias sobre a Santa possuir poderes especiais, mas pelo que viram até agora, ela parece apenas mais uma garota comum. Porém, ao se depararem com um grupo de goblins, ela demonstra exatamente o motivo de ser tão respeitada dentro da igreja. Sob a doutrina que ela segue, as criaturas como goblins são vistas como pragas a serem erradicadas. Assim, com o único movimento do seu cajado, a Solina incinera todos eles em um clarão de chamas sagradas. Todos os cavaleiros ficam pasmos com o que acabaram de testemunhar. O cardeal então explica que a habilidade da Solina é parte do motivo pelo qual o Império conseguiu manter a paz com os elfos, e foi com o poder dela que eles repeliram diversos males, sendo o poder dela a razão pela qual ela é reverenciada como uma das 7 grandes santas do continente. A Solina pergunta ao Catedral se há alguma atualização sobre o presságio que ela sentiu nas terras amaldiçoadas, mas ele responde que não pode simplesmente enviar paladinos para investigar essa região. Na nação deles, mostrar interesse pelo sul é considerado absurdo, e a Igreja Central jamais permitiria o uso de paladinos para tal missão sem uma justificativa muito forte. A Solina declara que se ele não está disposto a enviar paladinos, ela irá investigar sozinha, mas o cardeal a impede, dizendo que como santa, qualquer ação dela afeta diretamente a reputação da igreja. E percebendo que a Solina não vai desistir, ele promete enviar algumas de suas tropas pessoais para investigar, mas ao se retirar, ele reclama e xinga a Solina por ela ser uma pessoa tão difícil de se lidar. Enquanto isso, em Minogra, todos os elfos têm trabalhado arduamente na construção, e eles finalmente concluem a Sala do Trono. O Takuto fica extremamente satisfeito, pois não precisará mais dormir ao relento, e o seu reino dá mais um passo em direção à dominação mundial. Nesse momento, as administradoras do Takuto aparecem, pois está agendado para hoje uma reunião sobre assuntos internos do reino. Eles trazem boas notícias para o Takuto. Eles finalizaram o design do novo conjunto de roupas que ele havia solicitado. Isso deixa o Takuto ainda mais feliz, já que ele estava cansado de usar constantemente seu pijama. A Atou e os outros ficam contentes ao ver que o Takuto gostou tanto das novas roupas, mas lembram que tem assuntos urgentes para tratar, então é hora de iniciar a reunião. Contudo, o Takuto parece um pouco distraído, admirando seu novo visual, e a Atou sugere que eles comecem sem ele. O primeiro a falar é o Moltar, que pergunta a Atou quais as construções devem começar a se erguer, já que além da Sala do Trono, praticamente nada foi feito. O trabalho preparatório já foi iniciado. Eles nivelaram o terreno, podaram os galhos próximos, mas nenhuma construção substancial começou. A
Ato responde que eles devem iniciar com a instalação de uma produção de alimentos, pois manter o povo bem alimentado é a prioridade absoluta. O Moltar pergunta por que eles devem se preocupar com isso, já que o Takuto pode criar comida com seu poder, mas Ato o alerta, eles não podem continuar dependendo do Takuto para produzir alimento, pois se um dia ele não estiver mais presente, o que todos fariam? O Moltar admite que ela tem razão, então Ato afirma que eles precisam começar imediatamente e logo em seguida ela tira do seu bolso um objeto estranho. O Moltar fica horrorizado com o que vê e pergunta o que é. Ato explica que se trata de uma árvore de carne, o que não soa nada bem. Esse é um tipo especial de árvore que produz uma carne misteriosa com um sabor idêntico ao da carne humana. Ato declara que essa será a primeira etapa do plano de produção de alimentos. No entanto, o Moltar, o guia e Emil concordam que a maioria das pessoas não vai querer comer algo com gosto de carne humana, mas Ato promete que no futuro eles terão outras fontes de alimento, mas por enquanto eles precisarão de um lugar para armazenar a carne dessa árvore. E a Emil se oferece para trabalhar na construção de um depósito para isso. Como se não fosse estranho o suficiente, a árvore de carne também fala, por algum motivo. O próximo item na pauta é pesquisa, pois isso será o essencial para obter as tecnologias mais recentes para avançar rapidamente. O Moltar pergunta a Ato que tipo de tecnologia eles devem priorizar em suas pesquisas, e ela responde que a prioridade deve ser a tecnologia mágica, especificamente a magia militar. A magia comum permite que uma pessoa ataque uma certa dúzia de inimigos de uma vez só, algo que o Moltar já é capaz de fazer, porém a magia militar é de outro nível. Ela permite atacar milhares de inimigos ao mesmo tempo e até mesmo modificar o terreno para criar vantagens estratégicas. O Moltar fica impressionado ao descobrir que tal magia existe e demonstra entusiasmo em aprender tudo sobre ela. Ele afirma que assumirá pessoalmente a pesquisa. Por fim, resta tratar do planejamento militar, e o guia se oferece imediatamente para começar a mobilizar um exército, mas o Takuto interrompe e diz que na verdade não quer investir muito esforço nisso agora. Ele explica que exércitos não produzem nada, apenas consomem recursos, e que no momento Minogra não tem recursos suficientes para sustentar as forças armadas. Além disso, mesmo que tivessem um exército agora, eles não são de longe fortes o bastante para derrotar qualquer nação, então seria inútil. O guia protesta, afirmando que do jeito que as coisas estão, eles não terão como proteger o Takuto caso sejam atacados. Para piorar, tanto o Moltar quanto ele próprio têm recompensas colocadas por suas cabeças, por serem líderes do clã dos Elfos Trevosos, o que significa que eles podem acabar sendo caçados a qualquer momento. Diante dessa situação, o Takuto concorda que negligenciar completamente a defesa seria uma má ideia. No entanto, ele ainda não quer gastar todos os recursos para formar um exército, então decide criar um herói ao invés disso. Ato aprova imediatamente, explicando que apesar do alto custo de produção de um herói, é muito mais fácil sustentar uma única pessoa poderosa do que todo o exército. O Moltar e o guia ficam confusos e pedem para que Ato esclareça o que ela quer dizer com herói. Ela explica que há vários heróis em Minogra que servem diretamente ao rei. Todos são extremamente poderosos e possuem habilidades especiais únicas, mas também tendem a ser um tanto excêntricos, o que pode tornar a convivência com eles irritante às vezes. Há diversas condições a serem cumpridas para invocar um herói, mas considerando o progresso atual, já deve ser possível fazer isso em breve. Como bônus, invocar um herói não chamará tanta atenção quanto criar um exército inteiro, permitindo que Minogra continue oculta. Com isso, todas as preocupações sobre os assuntos internos ficam momentaneamente resolvidas. Para o Takuto, a felicidade dos cidadãos de Minogra é extremamente importante, já que o quanto mais eles forem felizes, mais mana ele conseguirá gerar. Enquanto isso, no Império, o jovem paladino Lornes está rezando na catedral, quando o paladino veterano Erdel se aproxima para conversar. O Lornes pede para que ele fale mais baixo, pois aquele é um local sagrado, mas o Erdel insiste, dizendo que só queria bater um papo amistoso. Afinal, os dois foram designados para a mesma investigação, e já está quase na hora deles partirem. Ao se levantar, o Lornes é observado por Wendell, que nota o anel de casamento em sua mão, e comenta que ele deve ter uma família esperando por ele. O Erdel pergunta sobre sua esposa e filha, e o Lornes revela que sua esposa se chama Márcia, e sua filha se chama Mina, mas afirma que sua vida pessoal não é relevante para a missão, e não pretende falar muito sobre isso. O Lornes já havia ouvido rumores de que o Erdel era rude e sem modos, e percebe que esses rumores são parcialmente verdadeiros. No entanto, ele reconhece que o Erdel não é uma má pessoa, e que suas habilidades como paladino são impressionantes. O Erdel começa a reclamar por eles terem sido designados para uma missão inútil como aquela, mas o Lornes o lembra de que ela é baseada em uma revelação da Santa Solina. Por isso, ela deve ser levada a sério. Mesmo assim, o Erdel acha estranho que a equipe seja tão limitada. Eles são apenas 2 paladinos, enquanto o restante do grupo é formado por mercenários contratados para preencher as lacunas. Nada parece bom nessa missão, especialmente porque ela envolve explorar a floresta ao sul. Então o Erdel só quer terminar essa missão rápido e voltar para casa. Enquanto isso, de volta a
Minogra, as construções estão indo muito bem. O local finalmente começa a ter a aparência de uma verdadeira civilização, e os elfos trevosos já não parecem mais incomodados com as árvores de carne. O Takuto está animado, pois ver tudo aquilo pessoalmente é uma experiência completamente diferente de quando ele jogava no mundo virtual. A Emil o guia por uma pequena visita, mostrando a área residencial, formada em sua maioria por casas nas copas das árvores. Ela explica que, como tem se concentrado na produção de alimentos, ela não teve muito tempo para trabalhar nas moradias, mas as árvores de carne estão crescendo bem e o armazém de alimentos deverá estar concluído em breve. Enquanto isso, Moltar trabalha em suas pesquisas mágicas no Instituto de Magia que criou, contando com a participação de vários cidadãos talentosos na arte arcana. Além disso, descobriram uma fonte próxima, garantindo o abastecimento de água potável. Por fim, a Emil mostra o edifício designado para ser o gabinete público, onde serão realizadas as reuniões administrativas de Minogra. A Emil comenta que gostaria de ter feito um prédio um pouco mais sofisticado, mas com os recursos atuais, aquele foi o melhor resultado possível. O Takuto está satisfeito com a iniciativa que a Emil vem demonstrando, já que ela vem lidando muito bem com as responsabilidades. Ele também se alegra ao ver que os elfos trevosos, que estavam à beira da morte quando se conheceram, agora estão cheios de vitalidade. Ainda assim, a Emil fica nervosa, pois não consegue interpretar o que o Takuto está pensando. Então ela pergunta se ele está satisfeito com o seu trabalho até o momento, e o Takuto responde dizendo que ela fez um excelente trabalho, e afirma que está muito feliz por tê-la como cidadã de Minogra. Receber um elogio tão alto vindo dele para Emil é o melhor presente possível, tanto que ela chega a chorar de felicidade. Depois de se recompor, a Emil leva o Takuto até a fazenda de árvores de carne. O progresso está indo bem graças a todo o equipamento agrícola que ele forneceu. No entanto, a Emil ainda se sente desconfortável com aquelas árvores estranhas que falam. Por isso, decide mudar de assunto e mostrar a fonte de água que encontrou. Ela guia o Takuto e a Atou até a floresta, mas por algum motivo, a paisagem parece diferente de como era antes. Ao chegarem à nascente, a Emil ficou horrorizada ao ver que a água se tornou completamente turva. O Moltar e o guia logo aparecem, pois souberam que a Emil queria construir um aqueduto na fonte, mas agora, com a água assim, eles acham que não poderão mais utilizá-la. No entanto, quando a esperança começa a desaparecer, a Atou afirma que a água continua perfeitamente segura. Para provar, ela se agacha e toma um gole, e todos ficam chocados com o risco que ela assumiu, mas ela pede para que eles respirem fundo, e ao fazerem isso, eles percebem estranhamente que o ar parece melhor do que o normal. A Atou explica que essa é uma das vantagens da nação maligna de Minogra. Toda a terra próxima ao reino se torna um terreno amaldiçoado, que concede bônus para as criaturas malignas e penalidades para criaturas neutras ou de um alinhamento bom. Assim, mesmo que a água, o ar e o solo pareçam sombrios e mortais, os cidadãos malignos de Minogra não sofrem qualquer efeito negativo. Mas existe um pequeno problema. Uma floresta amaldiçoada é bastante chamativa e acaba com a estratégia de permanecer escondido. Enquanto a área amaldiçoada for pequena, não haverá muito risco, mas conforme Minogra se expandir, ficará mais fácil para inimigos descobrirem sua localização. Por isso, o guia e o Moltar sugerem começar a trabalhar na formação de um exército. A Atou, entretanto, diz que não há necessidade, pois um único herói é mais do que o suficiente para lidar com qualquer ameaça inicial. Como Moltar e o guia ainda não têm noção real do que um herói é capaz de fazer, a Atou decide demonstrar. Então, tentáculos começam a emergir de suas costas e em um instante ela corta todas as árvores ao redor. Os dois ficam incrédulos com o que acabaram de ver e a Atou revela que ela própria também é um herói. Ela diz que desde que chegou a esse mundo, sua força vem retornando gradualmente. Embora ainda esteja longe do auge dos seus poderes, o ponto é que os heróis são incrivelmente fortes e ficam ainda mais poderosos com o tempo. Então, contanto que não enfrentem ameaças sérias, o Takuto acredita que eles estão seguros. Mesmo assim, ele fica um pouco irritado com a Atou por ela ter destruído aquelas árvores apenas para provar sua força. O Moltar e o guia, por sua vez, estão maravilhados com o poder que o Takuto comanda e querem construir um palácio digno de sua majestade. O Takuto considera isso um desperdício de recursos, mas os três, o Moltar, o guia e a Emil, insistem dizendo que seria inconcebível para eles, como os seus cidadãos, o deixarem sem um castelo. A Atou diz ao Takuto que já que eles estão levando isso a sério, talvez seja melhor atender ao desejo deles. O Takuto admite que um palácio seria interessante, e como ele já sonhava em construir um castelo flutuante algum dia, ele decide que pode começar a planejar isso, já que está tudo indo muito bem. Mas sem que ele saiba, os paladinos continuam avançando lentamente em direção ao continente sombrio, e um confronto será inevitável quando descobrirem Minogra. No caminho, Erdel elogia o Lornis por ter conseguido contratar tantos mercenários. O Lornis responde que não foi fácil, especialmente porque a maioria dos mercenários da região está atualmente no norte. Isso porque um grupo de bárbaros apareceu de repente na província setentrional e começou a saquear os vilarejos próximos. A Santa Solina e seu exército foram enviados para lidar com eles, mas a situação ainda é grave. Um dos mercenários comenta que
está feliz por não estar no norte enfrentando bárbaros, mas outro diz que poderia valer a pena, já que ouviu que o pagamento por lá é excelente. No entanto, também circulam rumores de que uma bruxa foi vista na região, e ninguém ali parece interessado em enfrentar algo assim. O Erdel diz que não adianta ficar falando sobre isso agora, já que seja uma bruxa do norte real ou não, não há chance de eles a encontrarem, pois o grupo está indo para as terras amaldiçoadas ao sul. Logo, eles chegam a uma cidade próxima para passar a noite, e durante o jantar, o Lornes começa a pedir mais detalhes ao mercenário Bargo sobre a bruxa que ele havia mencionado antes. O Bargo responde que não passa de um rumor que ouviu. Nesses rumores, era dito que uma bruxa era responsável por todo o caos no norte, mas o Lornes considera a ideia absurda, já que ele não acredita que uma única pessoa poderia causar tudo aquilo, especialmente com a Santa Solina enviada para lidar com a situação. O Bargo concorda que soa improvável e afirma que pessoalmente não acredita ser verdade, mas ressalta que é melhor prevenir do que remediar, já que enfrentar uma bruxa de verdade seria extremamente perigoso. Mudando de assunto para outro perigo, o Bargo acha estranho que o reino tenha enviado 2 cavaleiros sagrados com tanta urgência, especialmente quando o destino são as terras amaldiçoadas. Ele então pergunta ao Erdel o que exatamente eles vão enfrentar lá, pois se fosse algo parecido com uma bruxa, ele desistiria da missão ali mesmo. O Erdel admite que não recebeu muitos detalhes sobre o que encontrariam na floresta, mas garante ao Bargo que não deve ser nada de tão grave. Se tivesse que adivinhar, ele diria que está relacionado aos elfos negros que fugiram para a floresta recentemente. O reino provavelmente quer apenas confirmar se eles não estão causando problemas. Ele está errado, mas o Lornes e o Bargo acreditam completamente, já que para o povo do reino, os elfos trevosos são vistos como assassinos perigosos e usuários de maldições. O Lornes teme que, se deixados para trás, os elfos trevosos possam se fortalecer a ponto de atacar o reino um dia. Porém, o Erdel interrompe e diz que a missão deles é apenas de investigação e que assim que as coisas ficarem perigosas ou violentas, eles vão recuar. O Bargo fica sensato ao ver que seu líder é alguém sensato, pois ele não quer participar de uma matança em massa, muito menos lutar até o fim de sua vida. O cavaleiro loiro quer muito lutar até o fim de sua vida, cumprir o seu dever, enquanto o outro cavaleiro quer apenas fazer o que deve ser feito. Ele pergunta ao novato se ele tem esposa e filhos, e após obter a resposta, ele pergunta se ele quer mesmo participar de uma luta até o fim de sua vida, seja dele ou dos seus inimigos. Ele também lembra que mesmo que ele não pretenda voltar vivo, os demais mercenários ali têm famílias que gostariam de vê-los novamente. Então, a menos que seja absolutamente necessário, ele não colocará essas vidas em risco. O loiro não concorda com a ideia de poupar os elfos, mas também quer ver sua família novamente. Então, decide seguir as instruções do seu líder. Enquanto isso, em Minogra, o Takuto convoca todos os cidadãos para um local específico, pois há algo que ele quer que eles presenciem. Todos ficam confusos ao vê-lo parado ao lado de um monte de frutos de árvore de carne. Então o Takuto levanta a mão e começa a canalizar mana nos frutos. Todos observam, ansiosos para ver o que vai acontecer, e para surpresa geral, um monte de frutos se transforma diante dos seus olhos em um inseto batedor. Todos ficam boquiabertos, pois o Takuto basicamente criou uma nova forma de vida com um simples gesto. Atou anuncia que aquilo é apenas uma fração do que o Takuto é realmente capaz de fazer, e que todos devem continuar se devotando a ele. Depois disso, o Takuto retorna à sala do trono, aliviado por ninguém ter feito muitas perguntas sobre a criação do inseto batedor, já que ele mesmo não entende completamente como funciona. Ele e a Tua apenas seguiram o procedimento do jogo para que tudo desse certo, mas vendo ao vivo é difícil acreditar que simplesmente injetar mana em um monte de frutas seja o suficiente para gerar uma vida. Agora que confirmaram que podem criar soldados com segurança, a Atu diz que eles podem passar para a próxima fase do plano, criar um herói. Isso vai levar um tempo, já que o Takuto precisará acumular mana o suficiente para completar o ritual, mas quando estiver pronto, eles se tornarão praticamente imparáveis. A Atu está empolgada e pergunta qual herói o Takuto pretende invocar primeiro. Ele responde que será a Isla, a rainha dos insetos, pois ela oferece as maiores vantagens no início do jogo. A Isla é capaz de aumentar o poder de todas as unidades insetoides próximas, tornando todos os insetos batedores em combatentes extremamente eficazes. Além disso, a Isla pode produzir larvas soldado para auxiliar tanto no combate quanto na construção, o que a tornaria perfeita para acelerar o desenvolvimento de Minogra. Atou elogia o Takuto pela estratégia sólida. Além de suas capacidades únicas, a Isla também é a única heroína que não possui uma personalidade problemática. Os outros heróis são um pouco estranhos. Um é obcecado por conquistar o mundo, enquanto o outro quer ver o mundo inteiro em chamas. O Takuto prefere não lidar com isso por enquanto, embora reconheça que esses dois também são extremamente poderosos, e mais cedo ou mais tarde ele terá que invocá-los. O Takuto só espera que quando ele finalmente invocar os outros heróis, eles não causem tantos problemas, pois o seu maior desejo é levar uma vida tranquila
vila nesse mundo. Enquanto isso, de volta ao grupo dos Cavaleiros Sagrados e Mercenários, eles acabam se deparando com um gigante das colinas furioso, e lidar com ele não será nada fácil. O Lornes ordena que todos os mercenários se preparem para a batalha, mas antes que qualquer combate comece, o Erdel pede para que todos recuem e o deixem cuidar disso sozinho. O Lornes tenta protestar, mas o Erdel afirma que será mais rápido se ele resolver o problema sozinho. Ele também diz que ninguém tem tempo para perder ali. Ele se aproxima do gigante e começa a recitar uma oração. Enquanto isso, o Lornes explica aos mercenários que o Erdel está usando uma técnica secreta de Qualia, que o permite imbuir os ataques com poder divino por meio de preces. O gigante tenta atingir o Erdel com seu porrete, mas ele o corta ao meio com facilidade. O poder concedido pelas artes divinas varia de cavaleiro para cavaleiro, mas no caso de um cavaleiro sagrado de alto escalão como um Erdel, sua força é comparável à de um dragão inferior. O gigante, portanto, não tem a menor chance e é derrotado. Após a vitória, o Lornes começa a elogiar o poder do Erdel e diz que com ele na equipe, eles poderão enfrentar qualquer coisa que encontrarem na Floresta Sombria. No entanto, o Erdel não parece tão confiante e diz que eles ainda não podem ter certeza de nada. De volta a Minogra, o Takuto está tranquilamente saboreando um hambúrguer, mas a Atu demonstra certa preocupação, já que ele vem se alimentando apenas com comida lixo desde que chegou ali. Ela não pretende impedi-lo, mas sugere que ele coma de forma mais saudável. O Takuto, porém, lembra que passou sua vida anterior no hospital, comendo apenas comida nutritiva sem sabor até morrer, e agora ele quer aproveitar para comer algo realmente saboroso. Nesse momento, ele se lembra de algo importante e pede a Atu para convocar o guia e o Mouta para uma reunião depois da refeição. A Atu concorda, mas fica curiosa sobre o assunto. O Takuto explica que graças ao inseto batedor extra que conseguiu, agora ele pode explorar mais a floresta e quer pedir conselhos sobre como lidar com o que encontrou. A Atu pergunta se ele está falando sobre a vila fora da floresta e ele confirma. Sua principal preocupação é que por estar tão próxima, cedo ou tarde descobrirão a existência de Minogra. Felizmente, a vila não parece fazer parte do sagrado reino de Qualia, o que sugere que eles sejam neutros e, portanto, seria possível negociar com eles. No entanto, se alguém de fora aparecesse, certamente não seria para um simples bate-papo. O Takuto diz a Atu que não há motivo para se preocupar, já que não há evidências de que alguém saiba da existência deles. A Atu, em tom de brincadeira, avisa que frases assim nunca acabam bem para o nosso herói, e os dois riem juntos, até que o Takuto para abruptamente ao perceber que pessoas realmente chegaram. E pior ainda, parece ser um grupo de soldados armados, o que significa que definitivamente não vieram para conversas pacíficas. O Takuto quer evitar chamar a atenção, então pede que a Atu vá lidar com eles, tentando primeiro uma abordagem pacífica, mas deixando claro que se isso falhar, ela pode usar toda a violência necessária. Do lado de fora da floresta, a expedição sagrada se prepara para entrar. Antes que avancem, o Erdel percebe algo estranho além da linha das árvores e pede para que todos recuem. Momentos depois, a Atu surge da mata usando um manto. Tanto o Erdel quanto o Lornes se surpreendem ao ver alguém vivendo ali. Eles pedem para que ela se identifique e a Atu mente, dizendo ser apenas uma humilde elfa que vive naquelas matas junto com seu povo. O Lornes, ainda com seus pensamentos de matar todos os elfos, está prestes a provocá-la, mas o Erdel interrompe e muda de assunto. Ele explica que ele e seu grupo estão ali apenas para investigar a floresta e pergunta se ela estaria disposta a deixá-los entrar. A Atu recusa educadamente, dizendo que os elfos trevosos preferem não ter o seu novo lar sendo invadido sem motivo algum. O Lornes se ofende, considerando inaceitável que uma simples elfa recuse um pedido dos homens sagrados de Deus, mas o Erdel manda calar a boca novamente antes que ele cause problemas. Embora já esteja desconfiado, o Erdel tenta persuadir a Atu a deixá-los entrar, contando sobre a revelação divina recebida da Santa Solina, que mencionava uma grande calamidade nesta floresta. O Lornes entra em pânico, lembrando-se que revelações divinas são segredos nacionais, e o Erdel acabou de compartilhar isso com uma desconhecida. Ele ameaça denunciá-lo assim que voltarem para o reino, mas o Erdel responde que ele pode fazer o que quiser. Voltando-se para a Atu, ele pergunta novamente se ela está disposta a permitir a entrada do grupo, mas ela ainda recusa. A Atu afirma que não há necessidade de procurar nada na floresta, pois ali não existe nada perigoso ou maligno, sendo essa uma mentira descarada. O Erdel decide que não vale a pena discutir naquele momento e ordena que todos voltem para casa. Acontece que o Erdel não é nenhum idiota, ele é um homem com experiência. Ele sabe muito bem que a Atu é extremamente suspeita, praticamente um ser sombrio até a alma. Ele percebeu que ela é uma pessoa sozinha e tem coragem para aparecer na frente de um exército inteiro. Logo, o mais sensato é não mexer com ela. A opção mais segura aqui é recuar e traçar uma outra rota antes de tomar qualquer decisão precipitada. O problema é que o Lornes é impossível demais para compreender que aquilo era, na verdade, uma retirada tática. Incapaz de aceitar a decisão do Erdel, ele o acusa de abandonar
abandonar a missão e declara que está retirando toda a sua autoridade. Em seguida, ele ordena aos mercenários que o sigam, pois eles vão entrar na floresta para investigar de qualquer jeito. Infelizmente, como foi o Lornes quem contratou o grupo, eles são obrigados a obedecê-lo. O Lornes ainda vai além. Ele ordena que os homens capturem a Atu imediatamente, acusando-a de desobedecer suas ordens. Os mercenários começam a se aproximar e, apesar dos avisos do Erdel, eles já não estão mais dispostos a ouvir. A Atu fica desapontada porque sua tentativa de resolver as coisas pacificamente falhou, mesmo tendo se esforçado tanto para evitar o sangue, mas agora não tem mais nada que ela possa fazer. Ela age rapidamente e no instante seguinte o Lornes desperta caído no chão, coberto de sangue, percebendo que a Atu finalmente parou de se conter. Ele está de alguma forma vivo, mas o mesmo não pode ser dito do restante dos seus mercenários que foram aniquilados. O Erdel grita para que alguém envie um relatório urgente ao reino, mas o Bargo informa que todos os mensageiros já haviam sido eliminados pela Atu. Os poucos mercenários que sobreviveram não têm chance de atravessar a floresta a tempo, ainda mais com ela em seu modo de ataque. Sem alternativas, ele ordena que todos preparem suas armas, pois agora eles terão que lutar. Atendendo a ordem, os mercenários disparam uma chuva de flechas, mas a Atu bloqueia todas com facilidade, saindo completamente ilesa. Esse era exatamente o tipo de situação que o Erdel queria evitar, enfrentar alguém como ela, e a Atu está tão decepcionada quanto ele. Ela deixa claro que tudo é culpa do Lornes. Se ele tivesse simplesmente aceitado ir embora, ela teria deixado todos partirem sem problemas, mas ele preferiu agir como um paladino da justiça, e agora o preço será pago em vidas. Finalmente percebendo o tamanho da besteira, o Lornes pergunta ao Erdel se ele sabe o que exatamente a Atu é. O Erdel admite que já suspeitava desde o início, por isso quis evitar o combate, mas ao ver a sua verdadeira forma, ele agora tem certeza de que a Atu é uma bruxa. No mundo, uma bruxa é considerada uma criatura de classe calamidade, oficialmente registrada como uma ameaça nacional. Ela é forte demais para que mercenários comuns tenham qualquer chance. Então, o Erdel ordena que todos recuem e deixem que apenas ele e o Lornes a enfrentem. Ambos avançam contra a Atu, recitando orações para imbuir seus ataques com poder sagrado. Inicialmente, ela não os leva a sério e bloqueia os golpes com desdém, chamando-os de fracos, mas para sua surpresa, eles conseguem cortar duas de suas poderosas garras tentaculares. Logo, ela percebe que ataques com magia sagrada causam dano adicional contra ela. O Erdel conclui que se eles cortarem todos os tentáculos, a Atu ficará indefesa. Ela, obviamente, não pretende deixar isso acontecer, e usando dois mercenários sobreviventes como escudos humanos, ela tenta forçá-los a parar, mas o Erdel diz que se eles não acabarem com ela ali mesmo, é possível que ela ameace o reino deles no futuro, e pelo bem da nação, sacrifícios serão necessários. Relutantemente, o Lornes concorda. Os dois avançam novamente e cortam não apenas os reféns, mas também os últimos tentáculos. A Atu finge estar surpresa com a facilidade com que eles sacrificaram seus aliados. Por um instante, ela até parece estar em apuros, mas tudo isso não passava de um jogo para ela. Segundos depois, vários tentáculos emergem do chão, empalando o Erdel diversas vezes. Em seu último suspiro, ele diz ao Lornes para fugir, antes de ser finalizado com um golpe certeiro na cabeça. O Lornes fica chocado. Ele tinha certeza que eles haviam cortado todos os tentáculos, mas a Atu nunca disse que não podia simplesmente criar ainda mais. Na verdade, ela poderia ter invocado quantos quisesse desde o início, e ela só estava se divertindo com eles. Diante do massacre, os mercenários perdem toda a força de vontade de lutar. Como a Atu também não parece interessada em persegui-los, o Lornes grita para que todos fujam em direções diferentes, torcendo para que pelo menos um consiga voltar ao reino e relatar o ocorrido. Eles largam as armas e correm, mas a Atu comenta que gostaria que eles tivessem feito isso desde o início. O Lornes, no entanto, fica para distrair a Atu. Ele desfere um golpe com sua espada sagrada, apenas para vê-la bloquear com a mesma técnica que ele e o Erdel usavam. Confuso, ele não entende como uma criatura maligna poderia dominar técnicas sagradas, mas descobre a verdade. Quando ela matou o Erdel, a Atu absorveu toda a sua experiência e habilidades, incluindo o domínio da espada. Agora, usando as técnicas do Erdel, ela o ataca, elogiando o Cavaleiro Caído como um verdadeiro guerreiro de elite, e lembrando que ele morreu porque o Lornes não conseguiu ficar de boca fechada. Em seguida, ela o provoca, perguntando se ele já pensou em sua esposa e filha, algo que ele nunca mencionou em voz alta. É então que ele percebe, ela também absorveu as memórias do Erdel. Com isso, o Lornes entende que o quanto mais a Atu matar, mais forte ela vai se tornar. Ela ainda se oferece para compartilhar o último pensamento do Erdel antes de morrer, que era a sobrevivência dos seus homens, algo muito nobre, que foi interrompido pelo egoísmo do Lornes. Ele tenta se defender, dizendo que os outros mercenários fugiram para relatar o ocorrido, mas a Atu o corrige, dizendo que todos já estão mortos. Ela explica que não se deu ao trabalho de persegui-los pessoalmente, mas nunca disse que estava sozinha. Ela já havia ordenado aos elfos que eliminassem qualquer sobrevivente. Assim que os mercenários fugiram, eles foram caçados e abatidos. Desesperado por ser o último vivo, o Lornes desfere
profere um golpe desesperado contra a cabeça da Atu, e ela, sorrindo, saboreia cada instante do sofrimento dele. Não demora muito para que Atu tenha o Lornes completamente dominado. Antes de matá-lo, ela decide esfregar um pouco de sal em sua ferida, dizendo tudo o que teria acontecido caso ele tivesse seguido o plano do Erdel desde o início. Segundo Atu, eles teriam voltado todos para casa sem nenhum arranhão. O Lornes teria se reencontrado com sua esposa e filha, passando o resto da sua vida feliz ao lado delas, totalmente ignorantes sobre qualquer calamidade que pudesse existir na floresta. Mas como ele escolheu agir de forma diferente, agora ela não vai apenas matá-lo, como fará questão de matar toda a sua família para que ele sofra. Atu comenta que pode ler a mente dele para saber como a família dele é e descobrir o endereço deles sem esforço nenhum. Ela deixa claro que é mesquinho o suficiente para colocar essa ideia em prática, e já que vai se dar ao trabalho, por que não ir além? Talvez matar todas as pessoas de todas as vilas por onde Lornes passou a caminho da floresta também seja uma ideia interessante, e no momento em que cada uma dessas pessoas estiver vivendo a morte mais dolorosa que puder imaginar, ela vai garantir que todos saibam que tudo aquilo foi culpa dele. Desesperado, Lornes grita e implora para que ela não faça isso, mas a Atu, já começando a se entediar com a tortura psicológica, resolve encerrar o assunto e simplesmente tira a vida dele, calando-o de uma vez. Assim que o Lornes cai morto, o guia para informar que ele e seus homens conseguiram eliminar todos os mercenários que tentaram fugir, e não haverá sobreviventes para reportar os eventos daquele dia. A Atu agradece pelo bom trabalho e também pede para que ele se livre desses corpos. Antes de ir embora, o guia pergunta se ela realmente pretende seguir com o plano que mencionou, matando a família do Lornes e qualquer pessoa que ele tenha conversado. A Atu responde que tudo aquilo foi apenas para amedrontar o Lornes e que ela não tem a intenção real de cometer um genocídio. Além disso, daria muito trabalho e ela prefere evitar confrontos desnecessários. Mesmo assim, ela não pode perder mais tempo ali. Ela precisa falar imediatamente com o Takuto. Antes do combate começar, a Atu ouviu o Erdel chamá-la de bruxa. Mesmo que oficialmente sua classe seja heroína, ele também mencionou uma bruxa no norte, algo que o Takuto nunca tinha visto no jogo original. Isso leva a Atu a concluir que o mundo onde eles estão é diferente do mundo do jogo. O Takuto já suspeitava disso, embora muitas mecânicas ainda funcionem de maneira parecida. O melhor é assumir que as regras fundamentais sejam diferentes. Felizmente, nem todas as mudanças são negativas. A habilidade da Atu de absorver técnicas dos inimigos derrotados foi aprimorada. Agora ela também consegue reter parte das memórias dessas pessoas. Graças a isso, eles obtiveram informações valiosas sobre a situação atual do reino, vindo diretamente da mente dos membros do esquadrão de investigação. Pelo que sabem, a cidade de Qualia está ocupada com uma crise no norte, o que significa que eles não poderão se concentrar em Minogra por enquanto. Ainda assim, o desaparecimento total da equipe enviada certamente levantará suspeitas, e é inevitável. Uma hora ou outra, o reino vai tomar alguma ação para descobrir o que aconteceu. O Takuto sabe disso, mas por enquanto, seus inimigos não possuem informações concretas sobre Minogra. A menos que os líderes sejam completamente insensatos, um ataque imediato não deve acontecer. No momento, a preocupação maior é a tal perturbação no norte e a bruxa responsável por ela. A Atu tentou extrair o máximo possível de informações sobre bruxas das memórias do Erdel, mas ele sabia muito pouco. Ainda assim, havia uma coisa muito clara: a bruxa do norte era capaz de causar uma destruição em escala militar sozinha. Enquanto isso, no território do norte, a bruxa Erakino acabava de destruir mais uma vila, e ela já estava se preparando para atacar a próxima. Todos os moradores mortos eram reanimados por ela como mortos-vivos, e o Takuto não sabe ao certo quais são as habilidades dela, mas considerando o nível de destruição que ela foi capaz de causar em tão pouco tempo, ele começa a suspeitar que ela também possa ter vindo do outro mundo, assim como ele e a Atu. Se isso for verdade, a situação pode complicar muito. A Atu acredita que a Erakino, provavelmente por ter alinhamento maligno, talvez exista uma chance de cooperação entre eles. Ela pergunta ao Takuto se eles deveriam tentar contato, mas o Takuto recusa a ideia. Eles não conhecem a personalidade dela e seria um risco enorme. A Atu lamenta que todos esses problemas estejam surgindo justamente quando as coisas finalmente estavam indo bem em Minogra, mas o Takuto a lembra que a Erakino está no extremo norte, longe demais para ser uma ameaça imediata. No entanto, essas novas ameaças deixam claro que Minogra precisa fortalecer suas defesas. O Takuto decide que vai criar outro herói o quanto antes. Antes ele planejava invocar a Isla, mas diante dos recentes acontecimentos, talvez precise de alguém mais voltado para o combate. Além disso, ele vai repensar a sua estratégia de se manter oculto. A presença de forças imprevisíveis, como uma bruxa, significa que será necessário formar uma aliança com alguma nação. Qualia está fora de cogitação, após o que Atu fez com os Paladinos, mas o país ao leste da floresta é neutro e ainda não teve contato direto com Minogra. Assim, quando o palácio estiver pronto, o Takuto pretende investigar essa nação e avaliar a possibilidade de trabalharem juntos. Enquanto isso, na cidade ao leste, um ataque de bárbaros
está acontecendo. Uma portadora de cajado ergue sua arma e lança um poderoso raio, eliminando todos de uma vez. Os cidadãos comemoram e a elogiam por proteger a cidade com tamanha facilidade, mas ela avisa que ainda é cedo para celebrar. Enquanto observava o cenário, parecia evidente que ainda havia uma quantidade enorme de trabalho a ser feita, e isso não era algo que se resolveria da noite para o dia. De volta ao território de Minogra, Atu e o Takuto terminam sua conversa, e ela já se prepara para sair quando de repente se lembra de algo importante que precisa dizer antes de partir. Ela para, respira fundo e admite que há uma coisa pelo qual deseja se desculpar. A Atu sabe muito bem que o Takuto não gosta de violência desnecessária, especialmente quando existe a possibilidade de resolver as coisas de forma pacífica. Porém, durante o confronto com o Paladino, ela admite que acabou se deixando levar pela situação e exagerou um pouco, talvez muito. O Takuto, no entanto, não reage como ela esperava. Ele simplesmente fica ali encarando-a com uma expressão neutra, sem demonstrar a menor preocupação. Depois de um breve silêncio, ele pergunta com um tom quase desinteressado por que ele se importaria com isso. Nesse instante, a Atu é lembrada de quem o Takuto realmente é, e embora ele seja de certa forma um indivíduo gentil no convívio diário, ele também é a própria encarnação do mal absoluto, e portanto há pouquíssimas coisas que realmente incomodariam. Não demora muito para que a construção do tão aguardado Palácio do Takuto seja finalmente concluída, marcando um marco importante para o avanço e a consolidação do seu reino. O Takuto fica visivelmente empolgado, pois sempre sonhou em ter um palácio gigantesco que simbolizasse sua soberania. Atu, aproveitando o momento, comenta de forma grandiosa que um dia aquela construção será tão imponente que a sua ponta tocará os céus. Porém, essa conversa sobre o palácio leva Atu a perceber um detalhe curioso. Apesar do Takuto ser o rei, ele ainda não possui sequer um atendente ou servo pessoal que cuide de suas necessidades. O Takuto confessa que nunca tinha pensado nisso antes, mas reconhece que seria de fato estranho um monarca não ter criados à sua disposição. Com isso, Atu pergunta se ele tem alguma preferência quanto ao tipo de atendente que gostaria de ter, para que ela possa providenciar alguém adequado. Um tanto constrangido, o Takuto responde que está bem com qualquer pessoa, desde que seja fácil de conversar. Ele admite com um sorriso envergonhado que é um péssimo comunicador. Na verdade, ele sequer manteve uma conversa de verdade com qualquer um dos elfos, desde que ele chegou aqui. A Atu, no entanto, acredita que isso se deve principalmente ao fato do Taku aparentar ser uma massa viva negra de energia, com olhos puramente malignos que assustam qualquer pessoa. Mesmo assim, ela garante que ele não precisa se preocupar, pois já tem um plano perfeito para resolver isso. O Takuto não gosta nada do entusiasmo exagerado que vê no rosto da Atu, mas decide deixar que ela siga com a ideia, apenas para ver no que vai dar. Sem perder tempo, a Atu convoca o guia, o Molter e a Emil, e ordena que eles reúnam todas as meninas jovens da vila, alegando que o Takuto as deseja. Tanto o Takuto quanto o guia ficam boquiabertos com a afirmação, incapazes de acreditar no que acabaram de ouvir. O guia, tentando dar o benefício da dúvida, pergunta a Atu o motivo exato de tal ordem. Com toda a naturalidade do mundo, a Atu responde que pediu meninas mais jovens porque imaginou que seria mais fácil para o Takuto treinar e melhorar suas habilidades de conversa com elas. Mas ao invés de explicar isso de forma direta, ela proclama em alto e bom som que o Takuto gosta de meninas mais jovens. Essa declaração passa de todos os limites, e antes que a Atu pudesse piorar ainda mais a situação, o Takuto a interrompe imediatamente, exigindo que ela explique tudo corretamente, sem deixar nenhum mal entendido passar. Após ouvirem a história completa, o velho elfo e os outros suspiram de alívio, entendendo que o Takuto apenas queria um servo com quem ele pudesse conversar com mais facilidade, e o motivo para ele pedir especificamente crianças era simples. Como o reino ainda carecia de mão de obra, ele não queria retirar trabalhadores valiosos de suas funções para transformá-los em servos pessoais, e crianças que ainda não poderiam contribuir em trabalhos pesados seriam a melhor opção. O Molter e os demais ficam impressionados com o quanto o Takuto pensou de forma prática e lógica, e concordam em trazer as crianças para conhecê-lo. O Takuto até se anima com a perspectiva de finalmente ter alguém para conversar, mas havia um detalhe que ele não previu. Para qualquer pessoa comum, o Takuto ainda pareceria uma calamidade viva. Assim que as crianças o veem, elas começam a chorar desesperadamente, incapazes de conter o medo. O clima azeda na hora, e o Takuto se sente péssimo com o ocorrido. A Atu, tentando encontrar uma solução, pergunta ao Molter se ele conhece alguma criança que não choraria ao ver o rei. Porém, dadas as circunstâncias, o Molter não consegue pensar em ninguém apropriado. Nesse momento, o guia se manifesta e pergunta se o Takuto já conheceu as gêmeas. Ele explica que não as apresentou antes porque acreditava que elas não seriam servas adequadas para um rei. As duas carregam um passado conturbado, e ele temia que pudessem ofender o Takuto de alguma forma. No entanto, com as opções praticamente esgotadas, a Atu ordena que eles as chamem assim mesmo. Poucos minutos depois, as gêmeas entram no palácio. As duas se apresentam
apresentam formalmente diante do Takuto, revelando seus nomes, sendo a 01 e a 02. Logo de início fica clara a diferença entre as irmãs. A 01 é mais reservada, fala de forma respeitosa, escolhendo suas palavras cuidadosamente, como se estivesse diante de um monarca de grande importância. Já a 02 fala com naturalidade, tendo até mesmo um pouco de intimidade, como se estivesse conversando com um velho amigo, chamando o lorde dela de Takuto de maneira descontraída, como se ele fosse um dos seus camaradas. A Atu já tem bastante experiência em avaliar pessoas à primeira vista. Ela percebe imediatamente que aquelas crianças carregam um passado marcado por sofrimento. Seus olhares e posturas revelam histórias duras, muito além do que qualquer criança deveria ter vivido. Curiosa e ao mesmo tempo preocupada, a Atu pergunta à garota sobre as suas feridas e cicatrizes visíveis em seu corpo. Ela explica que foram causadas por uma doença grave, e antes que pudesse dizer mais, o Moltar intervém para dar detalhes. Aquela doença foi na verdade uma praga mortal que atingiu seu povo há algum tempo. Aquela garota chegou a ficar à beira da morte, mas felizmente foi curada. No entanto, as marcas e cicatrizes deixadas pela enfermidade jamais desapareceram, permanecendo no corpo dela como uma lembrança permanente daquele período sombrio. Em seguida, Atu direciona a conversa para outra garota, perguntando o que teria acontecido com ela para que ela se comportasse de forma tão diferente e carregasse aquele ar de distanciamento. A garota hesita por um breve momento, mas acaba revelando que sua irmã passou por algo extremamente cruel e perturbador, algo que a mudou para sempre. Antes que a Atu pudesse perguntar exatamente o que teria sido, a garota, sem qualquer hesitação, responde com frieza, dizendo que comeu a própria mãe. A declaração seca e direta atinge todos como um choque. Isso era muito pior do que a Atu havia imaginado, e procurando entender o que aquilo significava, ela se volta para o Moltar em busca de uma explicação. Ele, com um semblante carregado de tristeza e vergonha, admite que não se orgulha do que aconteceu, mas naquela época foi a única solução possível. O povo da tribo dos elfos nunca esqueceu o sacrifício nobre e desesperado que a mãe das meninas fez para garantir que os demais sobrevivessem. Ao ouvir isso, Takuto começa a rememorar o que ele sabia sobre a jornada dos elfos. Ele lembra-se que quando foram expulsos de sua terra natal, eles precisaram atravessar regiões traiçoeiras e perigosas por muito tempo. Nessas condições extremas, a fome se tornava um inimigo tão mortal quanto qualquer monstro. Em situações assim, sacrifícios dolorosos eram por vezes inevitáveis, e o episódio havia despedaçado completamente a percepção que a Maria tinha do mundo. De certa forma, talvez fosse até positivo que ela não demonstrasse medo do Takuto, já que a maioria se sentiria intimidada por sua presença. Contudo, a Atu não tinha certeza se isso fazia dela uma boa candidata para servir como assistente pessoal do rei. Enquanto a Atu ponderava sobre a situação, a outra garota começa a caminhar na direção do Takuto. Ao se aproximar, ela o encara atentamente e comenta, de certa forma, dizendo que ele parece branco para ela. O Takuto, intrigado, fica surpreso, já que todos sempre o descrevem como a encarnação das trevas, mas pelo visto a percepção dessa garota é diferente. Impulsionado pela curiosidade e pela sensação de que havia algo único naquela garota, o Takuto pergunta diretamente se ela aceitaria se tornar sua assistente pessoal, cuidando dele no dia a dia. Sem hesitar, ela responde que vai fazer o seu melhor. Assim, o Takuto a nomeia oficialmente como sua serva, e além disso, como candidata à futura líder de Minogra. A Atu observa a cena, surpresa. Aquela havia sido de longe a conversa mais longa e natural que o Takuto manteve com alguém além dela própria. Ainda assim, ela percebe que a outra garota ainda está calada. Então, o Takuto decide perguntar sua opinião. A garota responde de forma firme, dizendo que, como irmã mais nova, ela sente que tem o dever de ficar ao lado da Maria em todos os momentos. Se a Maria deseja servir ao rei, então ela também servirá. Satisfeito, o Takuto declara que a partir daquele momento ambas serão responsáveis por cuidar dele. O guia e o Moltar trocam certos olhares leves de preocupação com a decisão. Depois de todos se retirarem, o Moltar retorna discretamente para falar com o Takuto em particular. Ele explica que desde a morte da mãe, as irmãs não são capazes de sentir qualquer emoção genuína. É como se seus corações estivessem completamente fechados para o mundo, e servi-lo como atendentes traria inevitavelmente vários desafios. Ainda assim, ele pede que o Takuto seja paciente e tolerante com elas até que, com o tempo, elas possam começar a se abrir novamente. Mais tarde, as duas iniciam oficialmente suas funções como criadas reais, porém os primeiros problemas surgem quase de imediato. Ao tentar levar um copo de água para o Takuto, uma das garotas tropeça em seus próprios pés e derrama todo o conteúdo sobre ele. A outra garota rapidamente se oferece para secá-lo e se desculpa pelo erro da irmã, comentando que não é a primeira vez que isso acontece. O Takuto, no entanto, não está irritado e não vê motivo para broncas. Pouco tempo depois, a Atu entra na sala e, ao ver a cena, ela expressa uma clara decepção por essa garota ter cometido mais um erro. E antes que ela possa repreender as meninas com mais severidade, o Takuto intervém e pede para que ela pegue leve com elas, mas a Atu continua visivelmente incomodada
incomodada com o número de erros que ambas as garotas estão cometendo em tão pouco tempo de serviço. No entanto, se o Takuto não deseja puni-las, ela também não pode tomar nenhuma atitude contrária à decisão do rei. No fim, ela suspirou e decidiu seguir o protocolo, apenas advertindo, dizendo para as duas garotas se comportar, pois o rei tem uma reunião importante para participar e como atendentes dele, elas estarão presentes. Portanto, é melhor que elas mantenham a postura e evitem qualquer deslize. A reunião começou pouco depois. A primeira a fazer seu relatório foi a Emil, que atualmente liderava o departamento de construção. Ela se levantou, cumprimentou Takuto e a Atu e anunciou com um tom otimista, dizendo que com o palácio finalmente concluído, eles têm muitos trabalhadores disponíveis no momento, além de um grande excedente de recursos armazenados. Isso significa que eles podem iniciar um novo projeto imediatamente. O Takuto e a Atu trocam um breve olhar e concordam com a avaliação, e após alguns segundos de conversa, eles chegam à conclusão de que o próximo passo deveria ser a construção de uma clínica. Seria essencial ter um local capaz de cuidar da saúde e segurança dos cidadãos de Minogra, e a Emil ficou feliz, dizendo que começaria os preparativos sem demora. Em seguida, a Atu pediu para ouvir o responsável pela coleta dos recursos, porém foi descoberto que essa função também estava nas mãos da Emil, o que indicava a necessidade de contratar mais pessoal para dividir as responsabilidades. Ainda assim, a Emil apresentou um panorama positivo. A coleta de alimentos e materiais estava ocorrendo sem problemas, e graças à habilidade do Takuto, eles conseguiriam suprir diversas necessidades diárias que seriam impossíveis de produzir por conta própria. Entretanto, havia um preço. Depender tanto da produção de emergência consumiria grandes quantidades de mana do rei. Sabendo disso, a Atu afirmou que eles precisariam encontrar métodos alternativos de produção o quanto antes. O Takuto, por sua vez, disse que por enquanto eles podem continuar contando com ele, mas que eles devem priorizar construções e pesquisas que aumentassem a sua capacidade de gerar mana. A Atu agradeceu a Emil pelo empenho e passou ao próximo tópico, a pesquisa mágica. O Moltar se levantou com expressão de orgulho e relatou que havia conseguido criar a magia militar. Por enquanto, apenas ele era capaz de utilizá-la, mas estava confiante de que com o treinamento, os seus subordinados também dominariam a técnica. Ele acrescentou que talvez fosse possível canalizar uma magia poderosa usando a mana arruinada que o palácio emitia. Ainda assim, como Takuto havia deixado claro que não queria iniciar guerras, era provável que a magia militar não fosse usada com frequência. Por isso, a Atu e o Takuto pediram para que ele se focasse nas pesquisas dos 6 grandes elementos das árvores de habilidades mágicas, pois elas seriam mais úteis para o desenvolvimento pacífico do reino. Por fim, a Atu chamou Guia para dar o seu relatório sobre as forças militares. Ele informou que no momento o exército contava apenas com 5 insetos de reconhecimento. Eles estavam principalmente ocupados mapeando as áreas desconhecidas da Terra Amaldiçoada, mas a região fora da floresta era composta majoritariamente por planícies abertas, o que dificultava a exploração sem serem vistos. Como a prioridade de Minogra era se manter oculta, isso limitava bastante as operações. A Atu disse que já estava tudo bem, já que eles possuíam um mapa detalhado de toda a floresta. Ela deu ordens para que o guia colocasse todos os insetos em patrulha rotineira nos arredores, e o guia perguntou se era realmente sensato usar todos os recursos apenas para patrulhar, demonstrando preocupação com a força militar do reino. Porém, a Atu respondeu com confiança que, portanto, ela sozinha era mais do que o suficiente para lidar com qualquer ameaça. Além disso, ela e o Takuto já tinham decidido criar um novo herói. O Takuto então anunciou que, após refletir, ele iria mesmo convocar a Isla, e também perguntou se todos os recursos necessários já estavam reunidos, e o Moltar respondeu que tanto a madeira quanto as provisões já estavam prontas, mas o grande obstáculo continuava sendo o imenso custo de mana. E após um longo debate com sanções de ambas as partes, a reunião foi encerrada. O rei ficou satisfeito com o desempenho e comprometimento de todos, e ao retornar ao trono, no entanto, ele foi surpreendido por uma das garotas, que, distraída, esbarrou nele e derrubou todos os documentos da reunião pelo chão. As garotas rapidamente se desculparam e começaram a recolher as folhas, mas no processo alguns documentos acabaram sendo rasgados. Feito isso, as duas ergueram o olhar, já esperando uma reação furiosa, mas o Takuto simplesmente disse para elas não se preocuparem e foi se sentar. Nesse momento, uma das garotas se aproximou e perguntou se ele é uma pessoa mau. O Takuto disse que sua tendência era de alinhamento maligno e admitiu que tecnicamente sim, ele é mau. Então a garota quis saber se ele é mau porque ele ainda não as matou. Ela diz que as duas vivem errando, e ela sabe muito bem que em outros lugares os servos são mortos por muito menos. Intrigado, Takuto perguntou na opinião dela qual era a diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa má, e para a garota a resposta parecia óbvia. Uma pessoa boa era aquela que sempre fazia coisas boas, e uma má era aquela que só fazia coisas ruins. O Takuto sorriu levemente e disse que aquilo era apenas metade da verdade. Segundo ele, uma pessoa boa realmente precisava seguir
seguir os princípios justos, não mentir, não roubar e não matar sem motivo. Mas havia algo a mais que ela ainda não havia considerado. Segundo Takuto, alguém mau não é necessariamente alguém que faz coisas ruins o tempo todo. Uma pessoa de natureza má como ele é alguém essencialmente egoísta, que vive seguindo sua própria vontade, sem se importar com os sentimentos ou consequências para os outros. Por isso, no caso dele, querer ser gentil com elas não contradizia em nada sua natureza. Se ele deseja ter paciência com seus erros, então ele simplesmente seria assim. Além disso, Takuto deixa claro que já percebeu que elas estão errando desde o início de propósito. Ele percebeu que elas querem o provocar até o ponto de ira. Elas esperavam que, quando irritado, ele perdesse a paciência e as executasse, um destino que no fundo elas acreditam merecer. As duas garotas não negam, e com um olhar baixo e uma voz carregada de dor, elas confessam que recentemente estavam tentando fazê-lo se enfurecer ao ponto de matá-las. A razão é bem simples, elas acreditam que não merecem continuar vivas depois do que aconteceu no passado. O peso da memória da mãe e de como elas sobreviveram às custas dela havia corroído a percepção de valor que elas tinham de si mesmas. O Takuto fingiu não entender algo que ele próprio nunca viveu. Ele admite que não pode se colocar completamente no lugar delas, mas ainda assim compreende como seria difícil, quase impossível, elas perdoarem a si mesmas. No entanto, ele também afirma com convicção que acredita que a mãe delas não se sacrificou para que elas se consumissem em culpa. Ela fez isso porque queria que suas filhas sobrevivessem, vivessem e encontrassem um dia algum tipo de felicidade. Ele diz para as garotas que elas são livres e o melhor que elas podem fazer de suas vidas agora é viver ao máximo. Assim, o sacrifício de sua mãe não terá sido em vão. Ele diz que será difícil seguir em frente, mas ele promete estar ao lado das duas para cada passo dessa jornada. As palavras atingem as duas como um golpe direto ao coração. As duas não conseguem mais segurar suas lágrimas e em um impulso elas abraçam o Takuto com força e ficam ali chorando até que o cansaço as vence. Horas depois, Atu entra na sala do trono e encontra a seguinte cena: as duas gêmeas adormecidas e recostadas no trono do rei, com o Takuto calmamente permitindo que elas descansem por ali. Por um instante, Atu sente uma pontada de ciúme ao vê-las tão próximas dele, mas rapidamente se lembra de algo urgente a se tratar. Ela limpa a garganta e anuncia: o relatório sobre a cidade próxima foi concluído. A cidade se chama Dragonten, integrante da nação multirracial e neutra conhecida como Fordon. Por abrigar diversas raças convivendo juntas, o Takuto considera que as negociações ali poderiam ser relativamente fáceis. No entanto, algo lhe desperta a atenção. Dragonten estava localizada em um ponto extremamente remoto. Atu explica o motivo. A cidade foi construída naquele local por causa de uma mina de veio de dragão, que no caso são depósitos raríssimos capazes de produzir mana naturalmente, um recurso de valor incalculável para qualquer nação. Por isso, Atu sugere que eles deveriam pensar seriamente em garantir o controle desse recurso o quanto antes. O relatório também trazia uma informação preocupante. Dragonten estava atualmente sob o ataque de bárbaros, incluindo ogros e goblins, e enfrentavam dificuldades para se defender. O Takuto pergunta se a cidade já havia recebido reforços de sua pátria, e Atu responde que até onde conseguiu apurar, não havia qualquer sinal de reforços a caminho. A situação, portanto, estava se deteriorando a cada dia, e vendo isso como uma oportunidade, o Takuto deduz que provavelmente já existiam refugiados tentando escapar da região. Se Minogra oferecesse abrigo para as pessoas, eles matariam 2 coelhos com uma cajadada só, aumentando sua população e ao mesmo tempo estabeleceriam laços de boa vontade com Dragonten. Com o tempo, essa relação poderia abrir caminho para reivindicar a mina do veio de dragão como posse deles. Ele inclina-se no trono, pensativo, mas com um leve sorriso no rosto, pois o cenário que está se desenrolando é cada vez mais promissor. A seguir, o Takuto reuniu todos os presentes no salão principal e apresentou oficialmente os 3 médicos recém-nomeados. Ele fez questão de esclarecer às 2 garotas, que eu já me esqueci o nome, que aqueles profissionais não eram apenas capazes de tratar doenças e ferimentos graves, mas também tinham treinamento suficiente para lutar e protegê-las durante a viagem. Logo em seguida, Atu deu um passo à frente e, com a sua postura séria e autoritária, ela informou aos médicos que eles estavam sendo oficialmente designados como guardas pessoais das 2 irmãs. O dever deles é acompanhá-las em sua missão até Dragonten. Além da proteção, eles receberam também uma segunda tarefa: observar, registrar e aprender o máximo possível sobre os costumes, tradições e hábitos culturais da região de sua estadia. Os médicos, empolgados com a confiança depositada neles, responderam que vão dar o melhor de si. Eles prometeram se infiltrar com naturalidade entre os humanos e absorver todo o conhecimento possível. A energia que eles estavam transmitindo era tão grande que o Takuto ficou muito satisfeito com a motivação do grupo. Então ele decidiu conceder uma recompensa antes mesmo deles partirem. Com um gesto de imponência, ele anunciou que a partir daquele momento, cada um deles teria seu nome próprio, sendo o Ichiro, o Jiro e o Saburo. O trio ficou eufórico
melancólico, quase incapaz de conter a felicidade por finalmente receber uma identidade. Eles se curvam em agradecimento profundo, jurando lealdade e empenho total à causa de Minogra. Ainda assim, o entusiasmo dos três era tão exagerado que o Takuto e a Atu trocaram olhares de incerteza, se perguntando mentalmente se era mesmo uma boa ideia enviar aquele grupo como guardas pessoais. Uma das garotinhas especialmente não parecia aprovar muito os três, demonstrando um certo desconforto com suas atitudes. A outra garota, por outro lado, se divertia com as palhaçadas e até ria de alguns exageros, como se tivesse realmente gostado da companhia deles. Enquanto isso, em Dragon Ten, a situação era completamente diferente. A prefeita da cidade, que era uma elfa, estava à beira de um colapso. Ela passou a semana inteira soterrada sob montanhas de papelada. Ela não aguenta mais essa pilha de documentos intermináveis e reuniões cansativas. Ela havia aceitado o cargo de administração acreditando que isso lhe daria uma vida de independência, longe da arrogância do reino élfico. Ela pensou que talvez ela poderia conhecer um homem bom para se estabelecer e construir uma nova vida, mas a realidade, no entanto, é diferente. O que ela realmente ganhou foi uma dor constante nas costas, resultado das horas intermináveis sentada à mesa de trabalho, além de uma crescente dependência da bebida para suportar essa rotina. Como se não bastasse, recentemente ela foi informada de que teria que cooperar com as forças da escuridão para proteger sua cidade. O problema é que ela jamais havia ouvido falar de um lugar chamado Minogra, e isso estava deixando ela ainda mais apreensiva. No meio dos seus pensamentos irritados, um som de batidas ecoou em sua porta. Assustada, ela deu um salto e gritou para que a pessoa fosse embora. Alguns segundos depois, ela se deu conta de que havia exagerado e respirou fundo, mudando o tom para algo mais civilizado. Ela perguntou então o que sua assistente desejava. A jovem informou que haviam visitantes solicitando uma audiência. De início, a prefeita perguntou se essas pessoas tinham agendado horário, e como eles não tinham agendado, ela mandou dispensá-los, reclamando que seu tempo era precioso demais para ser desperdiçado com estranhos sem marcação. Mas assim que ouviu que os visitantes eram nada menos que emissários de Minogra, ela imediatamente mudou de atitude. Ela sabia que, por mais desconfortável que fosse, esse tratava-se de um assunto de prioridade máxima. Ela se levantou surpresa, arrumou os cabelos e ordenou que preparassem um chá para a recepção. Pouco depois, ela se dirigiu pessoalmente à sala de reuniões. Lá, ela se deparou com as duas pequenas elfas, que a cumprimentaram com respeito e se apresentaram como representantes oficiais de Minogra. E a elfa retribuiu o gesto, declarando-se como prefeita de Dragon Ten. Ela também expressou uma surpresa positiva com a postura dessas duas pequenas garotas. Ainda assim, ela não conseguiu esconder totalmente o espanto ao notar as três figuras sombrias que as acompanhavam. O Ichiro, o Jiro e o Saburo estavam posicionados logo atrás delas como sombras ameaçadoras. O contraste entre as jovens emissárias e os guardas deixou a prefeita muito desconfortável. Por um instante, ela se perguntou o que a sua superiora tinha em mente ao firmar um acordo com gente daquele tipo, mas então ela se lembrou do seu dever e rapidamente engoliu sua preocupação e se sentou à mesa. Ela agradeceu aos seus visitantes pela longa viagem que eles haviam feito para chegar até ali. Por dentro, a primeira coisa que passa pela mente da prefeita ao encarar as irmãs é o simples fato de que ambas são elfas trevosas. Isso por si só já bastaria para deixá-la em alerta, e o desconforto aumenta ainda mais quando ela lança um olhar aos três homens parados logo atrás das garotas. Sua primeira suposição é que eles só podem ser assassinos de elite da tribo dos elfos trevosos, enviados para garantir a segurança das meninas, ou talvez para eliminar qualquer um que ousasse as tratar mal. Ainda assim, como representante de sua cidade, ela não podia deixar transparecer suas suspeitas. Com esforço, ela manteve uma expressão cordial e conduziu a conversa de forma amistosa. Ela pediu desculpas por não ter preparado uma recepção adequada, explicando que não tinha sido informada com antecedência da visita. As duas garotas responderam calmamente, dizendo que não se importam. Foi nesse momento que a memória da prefeita se acendeu. Ela se lembrou de algo que o seu superior havia mencionado. As duas elfas trevosas estavam sendo treinadas diretamente pelo rei de Minogra para se tornarem futuras líderes da nação. Ao perceber que aquelas mesmas garotas estavam sentadas diante dela, o seu coração disparou. Um erro de palavras ou uma atitude desastrada poderia colocar em risco toda a relação diplomática entre Dragon Ten e Minogra. Por isso, ela precisava tomar muito cuidado para não ofender as emissárias. Com um sorriso nervoso, ela perguntou qual era o propósito oficial da visita, e uma das irmãs pega ela de surpresa, dizendo que não sabe como responder. Foi então que um dos subordinados trevosos se adiantou, e com confiança, ele disse que eles estavam ali em resposta ao convite da portadora do cajado. Seu objetivo é brincar e conhecer o local. Ele explicou para a prefeita que eles deviam ser tratados como estudantes em uma viagem de intercâmbio cultural, e não como embaixadores em uma missão diplomática. Nesse momento, o alívio foi imediato. A prefeita respirou fundo, agradecida pela resposta. Se eles não estavam ali para discutir tratados de aliança, ela poderia ficar mais tranquila e tratar aquelas jovens apenas como turistas
vistas, era infinitamente mais simples do que lidar com um acordo político errado. Ainda assim, ela sabia que precisava ser cuidadosa. Por mais descontraída que fosse a visita, um deslize poderia gerar um incidente internacional. Com gentileza, ela ofereceu às irmãs gêmeas a liberdade de permanecerem na cidade pelo tempo que desejarem, e para reforçar sua boa vontade, ela declarou que poderia pessoalmente guiá-las em um passeio por Dragonten. As duas perguntaram se ela, como prefeita, realmente pode fazer isso, mas ela garantiu que tem tempo livre e que ela conhece cada rua e cada recanto da cidade, portanto, ela seria a guia perfeita. Além disso, ela tinha um motivo extra para se oferecer. Quanto mais tempo ela passasse com elas, maiores seriam as chances de melhorar a imagem da cidade perante Minogra. E é claro que havia também o benefício pessoal, pois essa seria uma desculpa perfeita para escapar por um dia inteiro de sua pilha interminável de relatórios e papelada. Assim, o grupo saiu em direção à cidade. Durante todo o dia, a prefeita levou as duas garotas pelos mercados, praças, pelos bairros centrais e até pelos arredores. Para a surpresa da prefeita, as garotas pareciam genuinamente interessadas em cada detalhe, e a atmosfera da visita acabou ficando leve e agradável. Enquanto isso, em Minogra, o rei Takuto estava enterrado em sua própria montanha de burocracia, revisando relatórios, assinando ordens e analisando informações estratégicas. Mesmo sobrecarregado, ele mantinha parte de sua atenção voltada para o desenrolar da missão das gêmeas. Quando viu que ambas estavam aproveitando o passeio, passeando por todo o local, ele se sentiu satisfeito. Ao cair da noite, a prefeita se despediu formalmente das irmãs, desejando-lhes uma boa estadia. Já em seus aposentos, as duas garotas iniciaram uma pequena reunião de revisão do dia. Uma das irmãs, sempre cautelosa, perguntou à sua irmã o que ela achava da cidade até agora, e a outra irmã disse que os habitantes pareciam ansiosos e inquietos. Afinal de contas, eles não têm comida o suficiente. Um inimigo muito forte está prestes a atacá-los, e eles têm medo de que ninguém venha os ajudar. Os três médicos ficaram espantados com a precisão da análise. Nenhum deles havia visto as garotas conversando com os cidadãos, e ainda assim ela havia captado a essência do que todos estavam sentindo. Então a outra garota explicou que a sua irmã sempre teve uma sensibilidade única para perceber os corações das pessoas, e ela não precisava de palavras para entender o que alguém estava passando. Os três ficaram impressionados, admitindo que não tinham ideia de que a Maria possuía esse tipo de percepção, mas a sua surpresa não parou por aí. O Jiro entregou a ela um pequeno saco de pano, dizendo que aquilo era o que ela havia pedido que ele comprasse. Ao abrir, ela rapidamente tirou uma planta estranha. Imediatamente, a atmosfera ficou pesada. Afinal de contas, essa planta é um narcótico extremamente potente, proibido em praticamente todas as nações. Mesmo assim, o Jiro havia conseguido adquiri-la facilmente em um beco escuro, sem sequer perceber o que estava comprando no momento. Quando os demais viram, ficaram alarmados. Usar esse tipo de coisa é inaceitável, advertiu Jiro, suando frio. Por isso, ele pediu para que ela se livrasse disso imediatamente. O mais preocupante não era apenas o fato da Maria ter pedido aquela planta, mas sim a facilidade com que ela havia sido encontrada em Dragonten. Se uma substância tão proibida estava circulando livremente, significava que ali havia uma rede de cultivo e distribuição ativa dentro da cidade. O grupo chegou à mesma conclusão. Alguém estava deliberadamente produzindo e vendendo essa erva dentro de Dragonten. E isso não era apenas ilegal, era potencialmente desastroso. Uma das irmãs não conseguia acreditar no que haviam descoberto na noite anterior. Para ela, era revoltante que existissem pessoas dispostas a se envolver com o tráfico de drogas, enquanto a prefeita estava se esforçando ao máximo para manter a cidade funcionando em meio à crise. Ver que, por debaixo da superfície, existia um submundo explorando a miséria da população era algo que a enojava profundamente. O Saburo, com uma expressão séria, concordou e disse que, diante de uma situação como essa, eles teriam que redobrar a vigilância e os cuidados. Afinal, se a cidade escondia redes ilegais de distribuição dessa erva, então ninguém poderia prever o que mais poderia estar acontecendo nas sombras. Era impossível confiar cegamente em qualquer cidadão ou autoridade local. Na manhã seguinte, os médicos acompanharam as duas garotas até a mina de veio do dragão. O local impressionava pela beleza. Cristais multicoloridos brotavam das paredes, irradiando uma energia quase hipnótica. O barulho natural iluminava as galerias subterrâneas, transformando o lugar em uma visão de outro mundo. As gêmeas ficaram encantadas, observando cada detalhe com fascínio. Mas a atmosfera tranquila foi interrompida por um homem que se aproximou com um sorriso ardiloso. Ele começou comentando, quase de forma casual, que uma erva que deixa as pessoas muito loucas crescia bem naquela região, aproveitando-se da abundância energética do veio. Mantendo a cortesia, uma das gêmeas disse que era um prazer conhecê-lo, mas não perdeu tempo em pedir que ele fosse direto ao ponto e explicasse o que ele realmente queria. O homem então revelou que ele sabe que as duas são emissárias de Minogra. Ele acrescentou que no futuro próximo, ele acredita que aquelas terras seriam governadas em conjunto por Dragonten e Minogra, por isso ele gostaria de propor um acordo. O homem então disse o seguinte: que tal unirmos forças para cultivar essa erva juntos? O homem sugeriu
sugeriu isso com um brilho ganancioso em seus olhos. A garota, mantendo a calma, decidiu ver até onde aquilo iria. Ela perguntou qual seria o benefício real para Minogra caso aceitassem participar de algo tão arriscado. O homem respondeu prontamente: essa droga tem um valor altíssimo no mercado negro e os lucros seriam naturalmente compartilhados. Além disso, ele afirmou que poderia oferecer outras compensações além do dinheiro. A garota insistiu em saber que tipo de compensações ele estava se referindo, mas o homem sorriu e disse que aquele não era um lugar adequado para tratar de assuntos tão delicados. Ele entregou para ela um pequeno mapa com o local de um ponto de encontro secreto, sugerindo que eles poderiam discutir os detalhes sem interrupções. Houve um instante de hesitação, mas a garota acabou pegando o mapa, interessada em descobrir mais sobre esse esquema de venda de ervas. O homem, satisfeito, concluiu dizendo a seguinte palavra: para ele é sempre mais fácil negociar com pessoas de alinhamento maligno. Para ele, pessoas assim compreendem o mundo como ele compreende, diferente da atual prefeita desta cidade, que insiste em impor regras absurdas de não vender drogas ou de não traficar pessoas. Mas quando o rei de Minogra assumir, esse homem tem certeza que ele será muito mais receptivo à visão de negócios. Afinal de contas, ele é o rei de um território maligno. Com isso, ele se despediu, deixando as gêmeas com uma mistura de repulsa e cautela. Alguns dias depois, pouco antes da partida das garotas, elas se reuniram novamente com a prefeita. A prefeita se mostrava aliviada e contente, agradecendo a companhia das duas durante aqueles dias difíceis. Ela disse que foi um prazer as conhecer e esperava que elas levassem boas impressões de Dragonten de volta ao seu povo. As gêmeas a agradeceram de coração pela hospitalidade e perguntaram se havia algo que elas podiam fazer em retribuição. A prefeita, um pouco tímida, disse que ficaria muito grata se elas a elogiassem para o rei delas, o Takuto. As duas sorriram e prometeram que fariam isso com prazer, mas antes que a reunião pudesse terminar, a porta da sala foi aberta bruscamente. Aquele homem de antes entrou acompanhado por dois brutamontes armados. O rosto da prefeita ficou vermelho de raiva. Ela se levantou e gritou que ele não tinha qualquer direito de invadir sua sala sem autorização, mas o homem, indiferente às regras e à autoridade local, simplesmente ignorou o protesto. Ele então revelou que veio receber uma resposta das emissárias de Minogra. Ele disse que, já que elas nunca apareceram no encontro que ele marcou, ele imaginou que talvez elas preferiam discutir aqui. A pequena garota, com sua franqueza habitual, perguntou se ele estava falando do negócio envolvendo o tráfico de ervas. Nesse momento, o sangue da prefeita gelou. Até aquele momento, ela não fazia ideia de que a Maria e a Cária haviam sido abordadas por esse homem. O simples pensamento de que Minogra pudesse se envolver a algo assim a apavorava. Se aquele homem conseguisse arrastar as emissárias para o seu lado, toda a cidade estaria perdida. E percebendo o pânico da prefeita, uma das garotas a tranquilizou de imediato. Ela disse que nem ela e sua irmã jamais considerariam se aliar a alguém tão desprezível quanto a esse homem. Ela acrescentou que esperava que ele fosse inteligente o bastante para entender que quando elas não compareceram na reunião, já estava claro que elas não tinham interesse. Uma das irmãs então se voltou para a prefeita e perguntou de maneira respeitosa se seria permitido que elas lidassem com esse homem pessoalmente. Ela explicou que, embora o homem fosse um canalha, elas não queriam causar um incidente diplomático tomando a iniciativa sem a aprovação da prefeita. A prefeita, ainda com raiva, olhou para as gêmeas com firmeza e declarou, dizendo que elas têm total liberdade para lidar com esse verme. Ele já vem atormentando os cidadãos de Dragonten há tempos. Ao ouvir isso, as duas garotas deram um simples aceno de cabeça e imediatamente os três médicos avançaram, posicionando-se entre as meninas e o intruso. A atmosfera mudou de forma instantânea, pesada e sufocante, como se a própria sala estivesse ficando menor. Mesmo diante da intimidadora presença dos três, o homem parecia estranhamente confiante, e com um sorriso maldoso, ele ergueu um frasco translúcido contendo um líquido espesso e arroxeado. Ele disse que essa é uma pequena dose do extrato concentrado da erva que deixa todos loucos. Ele disse que apenas uma dose é o suficiente para transformar qualquer um em um escravo sem mente, viciado até a alma. As gêmeas compreenderam de imediato. Ele planejava usar aquilo nelas, reduzindo-as a meros brinquedos, para então chantagear Minogra. Uma das elfas então perguntou se ele realmente pensou bem nas consequências. Ele pode achar que elas são crianças indefesas, mas se ousar tocar nelas, ele estará declarando guerra contra todo o reino de Minogra. E o rei delas, o Takuto, não deixará uma provocação dessas impune. Mas a arrogância desse homem não parecia ter limites. Ele acreditava que poderia subjugar as emissárias e depois forçar o próprio Takuto a obedecê-lo. Ele então entregou a seringa aos seus brutamontes e deu a ordem: peguem-as agora. E essa foi a última ordem que eles ouviram. Um instante depois, uma das espadas dos capangas atravessou a sala e se cravou na parede ao lado do homem. Ao se virar, ele viu algo que o deixou pálido. Seus homens estavam em pedaços, dilacerados com uma precisão quase cirúrgica. O sangue ainda escorria no chão, e os três médicos, cobertos de vermelho, apenas sorriam. Enquanto isso, em Minogra, o rei Takuto saboreava calmamente uma xícara de chá ao lado da Atu. Relaxado, ele comentou que estava feliz por terem criado aqueles médicos. Eles tinham se mostrado extremamente úteis
nas missões das gêmeas. A Emil, porém, levantou a questão que a incomodava: por que enviar curandeiros ao invés de soldados armados? E a Atu respondeu com naturalidade, dizendo que aqueles três amam demais os humanos e semi-humanos. Talvez eles os amem até mesmo em excesso. Eles entendem o corpo humano melhor do que qualquer outro, mas ela não pode se enganar. Entre cirurgias e estudos, eles também têm o hábito de comer cérebros, e quando desejam, eles podem ser as criaturas mais aterrorizantes do exército deles. De volta a Dragonten, o verdadeiro horror estava apenas começando. Os três médicos terminaram de retalhar os capangas e agora estavam felizes, segurando os pedaços de pele como se fossem troféus. Eles gritavam de alegria exibindo suas aquisições, que segundo eles, iriam se encaixar perfeitamente em sua coleção. A prefeita, horrorizada, caiu de joelhos, paralisada de medo. Aquela visão daqueles curandeiros que pareciam apenas aliados estranhos agora se mostrava totalmente errada. Eles, na verdade, são monstros sanguinários. Uma das garotas, percebendo o terror da prefeita, se aproximou e tentou transmitir algum consolo, mas não havia como suavizar a cena que estava diante dela. O homem, vendo que não havia como fugir, tentou implorar por sua vida. Porém, uma das gêmeas o silenciou rapidamente, dizendo que poderia ter ignorado o fato dele vender drogas. Esse problema não era dela, mas ele ousou ameaçá-las, e para piorar tudo, ele faltou com respeito ao nome do rei delas, e ainda por cima acreditou que poderia as escravizar. Com isso, ele selou seu destino. Ela então deu a ordem, mandando os médicos o matarem imediatamente. O que se seguiu foi indescritível. Poucos minutos depois, os três reapareceram, saltitando alegremente, agora vestidos com a pele daquele homem como se fosse uma fantasia grotesca. A prefeita levou as mãos à boca, incapaz de acreditar no que via. O choque era tanto que ela mal conseguia respirar. Uma das gêmeas caminhou até ela, curvando-se levemente com um sorriso educado. Ela pediu desculpas pela bagunça que elas fizeram em seu escritório e também se ofereceu para pagar a conta da limpeza. A prefeita, suando frio, balançou a cabeça freneticamente, dizendo que elas não precisam se preocupar com isso. A irmã elfa então agradeceu, exibindo um sorriso sincero, que só serviu para deixar a prefeita ainda mais assustada. Em sua mente, a prefeita pensava em apenas uma coisa: ela deveria ter recusado esse cargo quando teve a chance, mas por ter mantido esse emprego, agora o seu destino é lidar com essas criaturas insanas. Assim termina o episódio 8 desse anime. Se você quiser continuar assistindo ele aqui pelo canal, basta deixar o like e se inscrever, que eu prometo sempre postar continuação para vocês.